Boas palavras de repreensão foram proferidas antes, confiando-me a irmã Júnior, pedindo-me para protegê-la e concordar com todos os seus pedidos. Eu, um cavalheiro íntegro, imediatamente escolhi recusar, mas uma mensagem do sistema surgiu em minha mente, concordando incondicionalmente com os pedidos da irmã Júnior por 5 anos. Isso me permitiria obter o cultivo mais forte da época. Portanto, fui um lambe-botas da minha irmã Júnior por 5 anos, o que também levou a que, nesses 5 anos, eu me tornasse o lambe-botas conhecido por todos na seita, sendo considerado uma vergonha pelos anciãos e discípulos de toda a seita. Mas depois de hoje, eu finalmente posso me livrar dessa identidade de o lambe-botas. E neste momento, a irmã Júnior Suguaiguai de repente enviou uma mensagem, dizendo que amanhã traria um convidado distinto de volta, pedindo à seita Quan para realizar uma cerimônia de boas-vindas para ele. Olhei ao redor e, depois de confirmar que não havia ninguém por perto, peguei um caderno amarelado de trás de mim e escrevi o que fiz desta vez, com o número de série 250. As coisas que dei antes de hoje, vou recuperá-las uma por uma. Neste momento, chamei meu único discípulo, pedindo ao discípulo para transmitir a notícia da cerimônia de boas-vindas aos anciãos e a todos os discípulos da seita. Amanhã, todos devem se reunir em frente ao portão da montanha. Os infratores serão severamente punidos. Assim que a notícia se espalhou, a seita Quan novamente expressou reclamações. Em uma certa residência, um grupo de anciãos se reuniu. Lá vem ele de novo. Senhores, ele ainda tem o direito de servir como nosso mestre da seita? Por causa de seu comportamento. Quando saímos, quando o mestre da seita estava ausente, quem mais ousaria se autodenominar discípulo da seita Qinjun? Antes, ele estava apenas usando sua própria reputação, e nós suportamos em silêncio. Mas agora ele está realmente começando a usar os recursos da seita. Vocês ainda podem tolerar isso? Os anciãos concordaram um após o outro. Apenas alguns anciãos abaixaram a cabeça, balançando a cabeça e suspirando. O que podemos fazer? Agora ele é a pessoa mais forte em nossa seita. O grande ancião respirou fundo e disse em voz grave, para ser sincero com todos. Eu avancei ontem. Agora, meu cultivo está quase no mesmo nível que o dele. Amanhã, vou expulsá-lo da posição de mestre da seita na frente de todos os discípulos. Senhores, quem estiver disposto a me apoiar, por favor, levante-se. Assim que o grande ancião terminou de falar, toda a seita se reuniu. Neste momento, também voei do pico principal para a frente do portão da montanha, parado no vazio. No entanto, quando todos os discípulos da seita me viram, suas expressões foram unânimes em revelar desgosto e desprezo. Eu não me importei com os discípulos abaixo de meus pés. Neste momento, meus olhos estavam fixos no painel virtual à minha frente. O período de 5 anos chegou. Comece a transmitir o cultivo mais forte do reino intermediário. Uma energia aterrorizante de repente invadiu meu corpo. Durou apenas um segundo, e eu senti que toda a minha pessoa havia mudado. Agora, pareço ser capaz de me fundir com este céu. Isso significa que posso ascender diretamente? Sistema. O cultivo mais forte no reino intermediário é o mais forte no mundo mortal ou também no reino imortal? O reino em que o hospedeiro está localizado é dividido em mundo mortal, reino imortal e reino divino. Fiquei surpreso. Isso significa que, agora, mesmo que eu esteja no reino divino, sou o mais forte. Justamente quando eu estava animado, duas figuras de repente apareceram do vazio na minha frente. Minha irmã Júnior voltou. E neste momento, meus olhos estavam todos concentrados no homem que a irmã Júnior trouxe de volta. Depois que meu cultivo melhorou muito, tudo que vejo neste momento se tornou extraordinariamente claro. Até mesmo o cultivo da outra pessoa pode ser visto claramente. Esse é o cultivo do pico da tribulação da transição, que é mais forte do que meu cultivo original. Shen Chan. Este é meu quinto irmão sênior. Su Guaiguai apresentou com orgulho o homem que ela trouxe de volta. Há muito tempo. Ela começou a me chamar diretamente pelo meu nome, nunca me chamando de irmão sênior. O cultivo da primeira camada da tribulação da transição. O homem ao lado sussurrou para si mesmo e então disse formalmente, este é o irmão sênior de Guaiguai antes? Ouvindo as palavras de Su Guaiguai, minha expressão começou a ficar um pouco divertida. Su Guaiguai saiu para uma viagem. E conseguiu um Sugar Daddy. Que bom! Parece que você encontrou outro mestre lá fora, irmã Júnior. No futuro, você deve praticar bem com seu mestre. Tenho uma sensação de alívio. Su Guaiguai ouviu essas palavras e seus lábios se curvaram ainda mais, como ela esperava. Não importa o que ele faça, Shen Chan só a apoiará.
O propósito de sua volta desta vez é se livrar do irmão sênior. Porque ela já adorou um novo mestre. A força do novo mestre é terrivelmente forte. E tem mais uma coisa. Meu mestre extraiu um corpo sagrado oculto de mim. Este corpo sagrado é muito compatível com o corpo sagrado do quinto irmão sênior. No futuro, vou praticar o cultivo dual com o quinto irmão sênior. Você não se importaria, certo? Isso é simplesmente ótimo. Ouvindo as palavras de Su Guaiguai, eu estava extremamente feliz. Você não apenas conseguiu um mestre incrível, mas também encontrou o próximo lambe-botas. Olhe para este quinto irmão sênior. Aqueles olhos, claros mas com um toque de estupidez. Ele deve ser muito bom em o lamber. Irmão, não me culpe. Você mesmo se ofereceu. Este é o seu julgamento. Você concordou? Su Guaiguai ficou atordoada por um momento. Então olhou para mim incrédula e perguntou. É claro que concordo. Irmã Júnior, você finalmente encontrou sua própria felicidade. Eu finalmente completei o desejo do mestre. Assim que minhas palavras terminaram, eu rapidamente me movi para a frente daquele homem, apertando fortemente sua mão. Irmãozinho, vejo que você é talentoso e de aparência bonita, uma combinação perfeita para minha irmã Júnior. De agora em diante, minha irmã Júnior está entregue a você. O homem já havia sido informado por Su Guaiguai que Shen Chan era um pouco irracional. Disse que se algo acontecesse, ele teria que usar a força para intimidá-lo. Vendo minha expressão animada neste momento, ele arregalou ligeiramente os olhos, surpreso. Não se preocupe. Definitivamente tratarei bem a irmã Júnior. Dei um tapinha forte na mão do homem, respirando fundo. Que alívio! Su Guaiguai olhou para a cena atordoada, piscando antes de voltar a si. Não, ele está fingindo. Ele está forçando a calma neste momento. Não vamos conversar aqui, vamos conversar de volta à seita. Esqueci de perguntar como o irmãozinho se chama. Eu peguei na mão do homem com um sorriso amigável, voando em direção ao salão principal da seita. Depois de retornar ao salão principal da seita, eu ainda estava segurando a mão do homem, fazendo-o sentar ao meu lado. Isso deixou o homem constrangido. Vejo que você é mais novo que eu, então vou chamá-lo pelo nome completo. Se você não se importar, pode me chamar de Irmão Chan. Luau achou isso razoável. Então ele disse alegremente, tudo bem, Irmão Chan. Eu balancei a cabeça satisfeito, como se estivesse olhando para um júnior excelente. Luau, estou pensando, vocês dois e Guaiguai vão praticar o cultivo duplo no futuro, deveriam se casar primeiro? Ou seja, dar uma festa, seguir o processo tradicional. Minha fala mudou de repente, revelando o sorriso falso de um velho ator. Luau coçou a cabeça sem jeito. Quanto ao casamento, eu talvez precise perguntar ao venerável primeiro. Não. O venerável primeiro é o venerável primeiro. E o casamento deve ser perguntado à sua família. Eu sou a família de Guaiguai. Acredito que seu venerável primeiro também não se importaria com isso. Ele deveria se importar mais com seu cultivo. Luau pensou um pouco e assentiu. De fato, o venerável primeiro não se importa muito com nossos sentimentos. Quanto à família, eu não tenho mais família. Eu dei um tapinha no ombro de Luau e disse, já que você não tem família, então vocês vão realizar o casamento diretamente na minha seita. Eu cuidarei de tudo para vocês. Que tal? Assim seremos todos uma família. Luau ficou um pouco confuso com minhas palavras. E estava prestes a concordar inconscientemente, mas logo percebeu que ela não poderia praticar o cultivo duplo com ninguém. Além de Luau na superfície. No entanto, se ele dissesse que não agora, não estaria ferindo o coração de Luau? Aquilo. Vendo Su Guaiguai gaguejando sem parar, como eu não saberia o que Su Guaiguai estava pensando? Eu interrompi diretamente, dizendo, eu entendo Guaiguai. Eu sou considerado seu irmão mais velho. Irmão mais velho é como um pai. Eu vejo que Luau é uma boa escolha, então eu decido. Vocês devem se casar. Luau engoliu em seco. Tudo bem. Então vamos conversar sobre os preparativos para o casamento. Um brilho de conspiração bem-sucedida brilhou em meus olhos, e então minha expressão de repente ficou séria. Antes de falar sobre o casamento, há algo que preciso confessar a você, e também a Guaiguai. Irmão Chan, por favor, diga. Luau endireitou o corpo ao ver minha expressão séria e sincera. 5 anos atrás, antes de meu mestre falecer, ele segurou minha mão com força, com lágrimas nos olhos, e me pediu para prometer uma coisa a ele. Que eu cuidasse bem de Guaiguai pelo resto da vida, e que todos os seus pedidos fossem atendidos.
E eu sou uma pessoa que valoriza o amor e a lealdade, então concordei. Por isso, durante 5 anos, fui totalmente dedicado a Guai Guai. O que ela queria, eu dava. Dei a ela todos os meus bens. Ouvindo isso, ele já estava parado ali, atordoado. Espere, você quer dizer que você me bajulou por 5 anos apenas por causa do pedido do mestre? Eu não apenas disse essas palavras em voz alta, mas também usei deliberadamente meu cultivo para que a voz chegasse diretamente fora do salão principal da seita. Eu sabia que os anciãos da seita e os discípulos estavam escondidos lá fora, querendo ouvir algo. Esta era uma boa oportunidade para eu me livrar da imagem de Dorma dentro da seita. Percebendo a confiança de Luau, rapidamente mostrei minhas habilidades de atuação, com os olhos brilhando com lágrimas prestes a cair. Luau, eu sei que você também é uma pessoa que valoriza o amor e a lealdade. E confio Guai Guai a você de agora em diante. Certifique-se de tratá-la como eu fazia antes. Luau disse em voz alta. Definitivamente o farei. Um sorriso de aprovação apareceu no meu rosto, e então mudei de assunto habilmente. Ok, vamos continuar falando sobre o casamento. Nossa seita tem algumas exigências em relação ao casamento, incluindo presentes de casamento e dote. Luau acenou com a cabeça, indicando que entendia. Eles também valorizavam essas formalidades. Então, Luau, veja, eu peguei um tecido amarelado e entreguei a Luau, dizendo: eu me sacrifiquei muito por Guai Guai nesses anos, e agora quase todos os meus bens estão com ela. Este é o nosso dote. Você concorda? Luau pegou o tecido para examinar e, depois de ler, ele olhou atordoado para Su Guai Guai e depois olhou para mim novamente. Você fez tantas coisas. Luau, sua seita deve ser extraordinária, mas eu acho que você também pode ter algumas dificuldades. Você não precisa dar o mesmo dote que o dote, apenas algo simbólico já está bom. Eu mostrei uma expressão casual. Eu sei muito bem que esse garoto, Luau, é absolutamente um ricaço. A expressão de Luau hesitou. Suas economias nesses anos também não são poucas, mas calculando, provavelmente é quase o mesmo que eu dei a Su Guai Guai. Eu disse de repente, na verdade, Guai Guai será sua pessoa no futuro. Vocês dois cultivam juntos e crescem juntos, então o que eu dei a Guai Guai não seria seu? O que você acha? Certo. O dote que eu darei será o mesmo que este. Eu disse sorrindo, muito feliz. Ok, eu vou sair para anunciar. Depois de dizer isso, voei para fora do salão do soberano da seita e falei algumas palavras para o céu. A voz se espalhou diretamente para fora da seita, ecoando entre o céu e a terra. Pronto. Em poucos dias, todo o mundo do cultivo saberá que Luau é o marido de nossa Guai Guai. Eu dei um tapinha no ombro de Luau novamente. Com um sorriso amável, Luau coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Então, ele rapidamente me entregou um anel de armazenamento e disse: Irmão Chan, este é o dote que eu preparei. Dê uma olhada. Eu entrei no anel de armazenamento por um momento. Meus olhos brilharam. Ei, esse garoto é bem rico. Su Guai Guai só então voltou a si. Vamos conversar sozinhos. Su Guai Guai pensou por um longo tempo. No final, ela só disse essa frase. Su Guai Guai me puxou para o camarim atrás do salão, franziu a testa e disse: Irmão mais velho, o que você está fazendo? Você não gosta mais de mim? Ouvindo isso, eu só senti arrepios. Irmã mais nova, o que você está fazendo? Eu nunca gostei de você. Eu só te considero como uma irmã. Não deixe Luau ouvir isso. Eu me distanciei seriamente de Su Guai Guai. Eu cuidava tanto de você antes. Simplesmente por causa do pedido final do mestre. Não pense besteiras. O canto da boca de Su Guai Guai se contraiu. Por um tempo, ela não soube o que dizer, enganando a si mesma. Ela de repente percebeu que não se sentia bem. Ela rapidamente fez beicinho e agiu de forma fofa, dizendo: Irmão mais velho. Na verdade, eu não sou incapaz de fazer algumas coisas com você. Você só precisa sair e fazer com que o quinto irmão mais velho desista de se casar comigo, e no futuro eu voltarei mais vezes para te fazer companhia. O que você acha? Irmã mais nova, se você continuar assim, eu vou contar para Luau. Você também não quer que Luau saiba disso, certo? Não, por favor. Eu sei que o irmão mais velho só está com raiva. Mas eu também não quero. Claramente, o irmão mais velho está no coração das pessoas. Ouvindo as palavras de Su Guai Guai, eu só senti nojo. Su Guai Guai pareceu não ver minha expressão e continuou dizendo: Irmão mais velho, eu vou te dizer, na verdade, meu mestre atual não é uma pessoa comum.
mas sim do reino imortal etéreo. Contanto que você me ajude a fazer com que o quinto irmão mais velho desista de se casar comigo, e me ajude e me mime como antes. Então você ainda pode confiar em mim para ir para o reino imortal. Se eu não tivesse um sistema, eu talvez considerasse seriamente a sugestão de Su Guaiguai, mas agora eu tenho um sistema. E o sistema também disse que ele é o cultivo mais forte, mesmo no reino divino. Este pequeno reino imortal. Não é nada. Irmã mais nova, eu já deixei muito claro. Eu só te tratei daquela maneira antes porque eu prometi ao mestre. Agora, existe uma pessoa melhor para te substituir. Você deveria pensar bem sobre como fazer com que essa pessoa se torne como eu era antes. Não há necessidade de dizer mais nada. Ok, eu vou sair. Minha atitude é muito firme. Você realmente acha que eu quero ser seu Dorma? Se não fosse para ser seu Dorma para ter um cultivo invencível, eu não seria Dorma de ninguém além de você. Vendo meus passos leves saindo, Su Guaiguai ficou um pouco irritada. E gritou, você vai se arrepender. Nos 5 anos desde que eu transmigrei para este mundo, a pessoa com quem eu tenho o melhor relacionamento é minha discípula, Muron Xue. E neste momento, o olhar de Muron Xue para mim, finalmente não está mais franzido. A discípula deve ter pensado que eu era um Dorma também, certo? O olhar de Muron Xue para mim agora. É porque ela finalmente sabe por que seu mestre fez isso no começo. Pequena Xue, dê a ordem para toda a seita preparar o casamento e convocar todos do mundo do cultivo. Preste atenção, especifique especialmente que a pessoa com quem Su Guaiguai vai se casar está no pico da tribulação da ascensão. Não explicando isso, talvez não venham muitas pessoas. Muron Xue fez uma reverência séria. Discípulo obedecerá. Assim que o discípulo sair, meus lábios se curvaram. E senti cuidadosamente a força aterrorizante contida em todo o meu corpo. Incrível! Depois que eu lavar o nome vergonhoso de Tiandong, o céu será o limite. No futuro, não importa se eu viajo no mundo mortal, ou ir para o reino imortal, ou apenas esperar pela morte na seita, devo manter minha inocência no mundo. Neste momento, dentro da seita Qinjun, um grupo de anciãos se reuniu novamente. É minha culpa. Eu o entendi mal, mestre da seita. Inesperadamente, o mestre da seita é uma pessoa tão sentimental. Mas se fosse eu, o antigo mestre da seita me confiou, eu provavelmente faria o mesmo. Vários anciãos bateram em seus peitos algumas vezes, com uma expressão de culpa no rosto. Neste momento, depois que Lu Ao chegou à residência de Ji Jing, ele pegou o tesouro de transmissão de som e contatou sua seita. Depois da transmissão de som, a seita não se opôs ao casamento, mas pareceu bastante concordar. Mas o casamento deve ser adiado por 10 dias, porque o mestre está em reclusão. O casamento dos 2 discípulos. O mestre deve estar presente. Depois que Lu Ao deixou a residência, ele entrou no vazio. Instantaneamente apareceu na frente do palácio do mestre da seita. Irmão Chan, estou aqui de novo. Vendo Lu Ao, levantei-me e perguntei com um sorriso. Você contatou a seita? Lu Ao acenou com a cabeça e disse alegremente, o casamento precisa ser realizado 10 dias depois. Meu mestre está em reclusão e só pode sair em 10 dias. Eu sorri e pensei, não tem problema, contanto que o casamento possa ser realizado. Além disso, é necessário dizer ao irmão Chan que é meu mestre. Lu Ao disse aqui, e uma pitada de orgulho surgiu em seu rosto. Você diz. Eu acenei com a cabeça sorrindo. Na verdade, também estou curioso sobre a situação desta seita. Su Guaiguai me disse não muito tempo atrás que seu mestre não é uma pessoa do mundo mortal, mas do reino imortal. Meu mestre não é uma pessoa do mundo mortal, nem uma pessoa do reino imortal. Irmão Chan já ouviu falar do reino divino? Lu Ao parecia já me considerar um dos seus. Fiquei um pouco surpreso e balancei a cabeça. Fingindo dizer, eu conheço o reino imortal, mas nunca ouvi falar do reino divino. Meu mestre é na verdade uma pessoa do reino divino. Sua antiga base de cultivo era terrivelmente forte, mas por causa de uma traição, resultou em ferimentos graves, então ele escapou para o mundo mortal para se recuperar. Agora a base de cultivo do mestre está se recuperando lentamente. Ele está prestes a formar uma força para retornar ao reino divino para se vingar. Minhas sobrancelhas se ergueram levemente. Fiquei um pouco surpreso. Talvez o irmão Chan tenha ouvido falar da força que o mestre está formando atualmente. Chama-se Pavilhão Tianzun. O Pavilhão Tianzun surgiu nos últimos anos. Apenas algumas pessoas conhecem sua existência. Os principais especialistas do mundo mortal já se juntaram ao Pavilhão Tianzun.
quando eu me casar com a irmã mais nova Guai Guai. Eu e o irmão Tian também somos parentes, então propus um pedido aceita não muito tempo atrás. Deixe o irmão Tian também se juntar ao pavilhão Tianzun. Eu olhei para o rosto sorridente puro de Luau e não soube como responder por um tempo. Este garoto é realmente uma boa pessoa de ferro. É assim? Sua seita concordou? Há apenas uma condição. Luau coçou a cabeça ligeiramente. Você deve passar na avaliação de nossa seita. Claro, comigo aqui, vou facilitar as coisas. Reflete por um tempo. Já sou tão forte. Juntar-se a este pavilhão Tianzun é apenas uma maneira. Uma maneira de realmente entender o mundo exterior. Passei quase 5 anos na seita e não entendo muito sobre o mundo exterior. Eu não esperava que o pavilhão Tianzun no mundo mortal fosse tão misterioso. E há pessoas do reino divino. Realmente tenho que ver com meus próprios olhos. Depois de pensar por um tempo, estava prestes a concordar, mas a voz do sistema de repente soou. Missão acionada. Aceite o convite para entrar no pavilhão Tianzun. O sistema recompensa uma pílula de ascensão imortal. Minhas sobrancelhas se ergueram. Na verdade, há uma recompensa. Tudo bem. Quando é a avaliação? Eu disse decisivamente. Luau não se conteve mais. Pode ser amanhã. Minha quarta irmã mais velha virá. Revelando um pouco, a base de cultivo da minha irmã mais velha já está no reino imortal. Irmão Tian, você não deve provocá-la. Quarta irmã mais velha? Eu acenei com a cabeça sorrindo. Neste momento, em uma residência na encosta da montanha da seita, Su Guaiguai estava sentada e conversando com uma mulher de vestido vermelho. E a mulher de vestido vermelho é precisamente amiga de Su Guaiguai, que é rara na seita. Guaiguai. Está tudo bem. Seu quinto irmão mais velho é muito mais forte que o mestre da seita. Você não está perdendo nada. A mulher de vestido vermelho disse consoladoramente ao ver Su Guaiguai carrancuda. Eu realmente não estou perdendo nada. Mas você não conhece o rosto dele. Estou muito certa de que o mestre definitivamente não o confiou para cuidar de mim. Shen-Tian está apenas com raiva porque eu encontrei um homem melhor do que ele. Depois que Su Guaiguai voltou, ela pensou sobre isso por um longo tempo e sentiu que, dada a natureza de seu mestre, ele não deveria ter confiado Shen-Tian para cuidar dela assim. Acho que sim, esta versão também. A propósito, há algo que quero te contar em segredo. Você não pode contar a ninguém, especialmente ao mestre da seita. A mulher de vestido vermelho olhou ao redor. E, abaixando a voz, disse, ouvi um grupo de anciãos tramando, planejando usar o questionamento da alma para revelar as mentiras de Shen-Tian. Os olhos de Su Guaiguai brilharam fracamente. De qualquer forma, quem está mentindo é Shen-Tian. Mesmo que Shen-Tian se envergonhe no casamento. É problema do próprio Shen-Tian. Além disso, Luau é estúpido o suficiente. Na verdade, por causa das palavras de Shen-Tian, ele pediu a seita para deixar Shen-Tian se juntar ao pavilhão Tianzun. Isso o deixou ainda mais irritado. Espere e verá. Eu disse que você se arrependerá, Guaiguai. Meu pai não me permite contar a ninguém, mas você é minha melhor amiga. Só por isso que estou revelando isso. Eu te conheço bem. Diga, o que você quer? Su Guaiguai disse alegremente, agora você é diferente. O quinto irmão sênior também é um especialista no pico da tribulação da ascensão. Então, sua seita deve ser muito forte, certo? Veja, eu poderia me juntar à sua seita também. Ao ouvir isso, um olhar de desprezo brilhou nos olhos de Su Guaiguai. Você é digno? Na manhã seguinte, Su Guaiguai saiu da seita para receber uma mulher ainda mais bonita que ela. Essa pessoa era precisamente a quarta irmã sênior de Su Guaiguai, Li Shueia. Su Guaiguai contatou sua quarta irmã sênior com antecedência e saiu sozinha para recebê-la. Desse jeito, ela poderia fazer algumas coisas para fazer Shen-Tian se arrepender infinitamente. Shen-Tian, você quer se juntar ao pavilhão Tianzun, certo? Então, vou difamá-lo na frente da quarta irmã sênior. Vamos ver se você ainda pode se juntar ao pavilhão Tianzun. Su Guaiguai primeiro levou a pessoa para sua residência. Então, ela disse à quarta irmã sênior de forma exagerada, quarta irmã sênior, há algo que eu preciso te contar com antecedência. Irmã sênior, a pessoa Shen-Tian é muito ruim, sempre me assediando. Claramente, ele queria se aproximar de mim deliberadamente nos últimos 5 anos, mas disse que foi meu mestre quem o instruiu a cuidar de mim. Meu mestre não se importava comigo quando estava vivo. Então, como ele poderia tê-lo confiado a ele? Su Guaiguai falou fluentemente e terminou tudo de uma vez. Vendo que a quarta irmã sênior, Li Shueia, estava apenas ouvindo em silêncio, sem qualquer resposta, ela começou a se sentir um pouco incerta.
Justamente quando Su Guaiguai estava perdido em pensamentos, a quarta irmã sênior finalmente falou. Tal pessoa realmente não pode se juntar ao nosso pavilhão Tianzun. Indigno. Os olhos de Su Guaiguai brilharam intensamente. Ela rapidamente concordou. Sim. Na verdade, quando o quinto irmão sênior disse para deixá-lo se juntar ao pavilhão Tianzun, muitos não concordaram. Sua força é apenas no gargalo da tribulação da ascensão. Apenas confiando em conexões. Para se juntar ao pavilhão Tianzun, como os outros vão ver. A quarta irmã sênior Li Shui acenou levemente com a cabeça. Não se preocupe. Eu não vou diminuir os requisitos de avaliação como o quinto irmão júnior disse. Depois de ouvir as palavras da quarta irmã sênior, Su Guaiguai também revelou um sorriso presunçoso naquele momento. Não muito tempo depois, Luao também soube que a quarta irmã sênior Li Shui já havia chegado à seita Qinjun, então ele encontrou Li Shui. Então, os três começaram a ir para o salão do mestre da seita. Quando Luao entrou no salão do mestre da seita, sua voz transbordava de alegria. Irmão Chan, você está aí. Su Guaiguai olhou para Luao sem palavras. Ela realmente não sabia o que dizer. Se não fosse pelo fato de que o cultivo duplo com ele poderia aumentar rapidamente seu cultivo, ela realmente não queria ter um cultivo duplo com ele. Agora, ela está sendo forçada a se casar com ele. Em seu coração, ela está ainda mais furiosa. Neste momento, com um sorriso no rosto e de forma educada, convido todos a entrar no salão do mestre da seita. Irmão Chan, está é minha quarta irmã sênior, Li Shui, uma pessoa completa. Ela é proficiente em todas as formas de arte, como música, xadrez, caligrafia e pintura. Luao estava apresentando Li Shui naquele momento. Enquanto ele falava incessantemente, Li Shui acenou elegantemente com a mão, sinalizando para ele parar. Aqueles que se juntam ao pavilhão Tianzun são todos pessoas admiráveis no mundo mortal. Força, talento, caráter. Só então eles são selecionados. Sua Excelência tem alguma especialidade? Eu respondi com confiança. Posso dizer que possuo os três. Força, eu tenho. Caráter? Eu acho que já sou muito bom. Pelo menos não sou uma pessoa má. E talento? Pequeno. Poesia, letras e canções, pode-se dizer que sou proficiente em tudo. Tudo bem. Vamos fazer uma avaliação. Sua força e talento já são evidentes. Caráter e talento. Precisamos ver você demonstrar para saber. Assim que Li Shui disse essas palavras, Luao rapidamente piscou para Li Shui. Ele disse a Li Shui há pouco tempo para ser um pouco indulgente. Por que ele está sentindo que ela está visando ele? Mas, neste momento, Li Shui escolheu ignorá-lo. Su Guaiguai permaneceu em silêncio durante todo o processo, mas em seu coração ela estava secretamente exultante. Shen Chan, apenas espere para se arrepender. Se você continuar a me bajular, e você fizer tudo o que eu disser, talvez eu permita que você se junte ao pavilhão Tianzun, permitindo que você desfrute de alguns dos benefícios que eu dou. Agora está tudo bem. Me ofenda e arrependa-se. Neste momento, Li Shui se levantou calmamente. Caminhando para o espaço aberto na frente, ela olhou para mim e disse, você pode me atacar à vontade. Se eu puder ver algo de especial em você, admitirei que você tem a força para se juntar ao pavilhão Tianzun. Meus lábios se curvam para cima. Também me interessei. Vejo uma aura de espada em você, um mestre espadachim de elite, certo? Você é bem perspicaz. Li Shui acenou com a cabeça, ao mesmo tempo em que ficou um pouco surpresa. Ela não usa acessórios, e desde que era pequena, cultivou a espada com excelente talento. Sob a orientação do mestre, ela já é capaz de condensar uma vestimenta de espada. Deveria ser difícil de perceber, em circunstâncias normais, que ela é uma cultivadora de espadas. Que coincidência, eu também sou um cultivador de espadas. Você quer saber minha força? Deixe-me mostrar então. Enquanto falava, um brilho passou pela minha mão. Uma longa espada do anel anti-bruxaria apareceu em minha mão. Meus olhos se voltaram para Li Shui. Li Shui ainda estava calma, mas no momento seguinte, uma poderosa vestimenta de espada de repente caiu sobre ela. Seus olhos se arregalaram. Como era possível que sua vestimenta de espada não pudesse resistir? A vestimenta de espada de Shen Chan a oprimia. Sob essa enorme pressão, Li Shui de repente hesitou. Um brilho frio passou por seus olhos. A vestimenta de espada de repente ficou mais forte. Era uma evolução da vestimenta de espada. Fiquei um pouco surpreso ao ver essa cena, mas meus lábios ainda se curvaram para cima. Você acha que, depois que sua vestimenta de espada evoluiu, você pode me vencer?
Neste momento, Li Shuei ainda estava estupefata. De repente, uma vestimenta de espada aterrorizante veio em sua direção. Era na verdade o coração da espada. Todo o reino mortal. Não era só o mestre dela, que conseguia controlar o coração da espada. Agora, essa pessoa na frente dela, que está apenas no primeiro nível de Duji, na verdade também tinha o coração da espada. E um cultivador de espada tem 5 níveis de espada, que são a forma da espada, a aura da espada, a vestimenta da espada, o coração da espada e o caminho da espada. Li Shuei a cultivou por décadas para ter o nível de vestimenta de espada de hoje. E para compreender o coração da espada, mesmo um cultivador de espada com talento medíocre precisa de milhares ou dezenas de milhares de anos de prática. Seu mestre era essa pessoa. Uma pressão aterrorizante varreu todo o corpo de Li Shuei. Ela, que sempre havia sido elegante, agora não tinha mais a elegância de antes. Sua testa começou a suar profusamente. Suas pernas também tremiam incessantemente. Em breve, ela provavelmente se ajoelharia no chão. Mas, bem quando ela estava em perigo, aquele coração da espada opressivo de repente desapareceu. Como uma maré que recua, deixando um mar tranquilo. Neste momento, Li Shuei respirava pesadamente. Seus olhos me encaravam chocados. Aos olhos de estranhos, essa cena parecia muito estranha. Su Guaiguai e Luao estavam assim, olhando atordoados. Precisa continuar? Minha voz continha um pouco de diversão, como se eu já dominasse a situação. Eu estudei cuidadosamente minha força ontem à noite. Descobri que não era apenas minha força que havia se tornado mais forte, mas também algumas mudanças estranhas. Eu era originalmente um cultivador de espada. E mal tinha alcançado a força da aura da espada. Mas ontem à noite, quando peguei minha espada, descobri que era como se algo tivesse me iluminado. Em um piscar de olhos, eu possuía uma compreensão ilimitada. Minha força no caminho da espada saltou para o auge. Sim, eu não estou agora no reino do coração da espada, mas sim no auge do caminho da espada. Não precisa. Antes eu era cega. A voz de Li Shuei soou novamente. Seus olhos estavam cheios de um novo reconhecimento de mim. Neste momento, seu olhar se voltou para Su Guaiguai. As contrações no canto dos olhos revelavam um traço de amargura. Irmã Júnior, você me enganou. Isso não é me humilhar? Quando ela viu a expressão atordoada de Su Guaiguai, ela entendeu. Su Guaiguai também não sabia que Shen Tian era um monstro. Irmã mais velha, o que aconteceu com você? Su Guaiguai ouviu as palavras de Li Shuei. Não conseguiu se conter. Como ela foi cega? Já que é assim, eu tenho as qualificações para entrar no seu pavilhão Tianzun? Eu interrompi neste momento, sem dar a Su Guaiguai a chance de falar. Claro que sim. Li Shuei também não respondeu à pergunta de Su Guaiguai por causa da minha interrupção. É uma honra para nós poder recrutar você para o nosso pavilhão Tianzun. Depois dessas palavras, Su Guaiguai ficou ainda mais atordoada. Não, o que está acontecendo? Irmã mais velha não estava me enganando antes. Ela ainda estava pegando leve. Mas irmã mais velha, você não está pegando leve demais? Luao não disse nada durante todo o processo. A mente dela às vezes não consegue entender, mas vendo isso, ela também pensou no motivo. Irmã mais velha também, antes de pegar leve, você ainda fez um show. Me assustou. É só isso? Neste momento, eu disse. Eu disse que meu caráter e sangue são bons. Não vamos testar mais? Eu me preocupo mais com o item de caráter. Li Shuei estava muito clara de que antes de entrar no coração da espada, havia um questionamento da mente. Ser capaz de atingir o reino de Vossa Excelência. O caráter não precisa ser questionado. Em outras palavras, Shen Tian deve ser uma pessoa com a mente aberta. Não há necessidade de mentir para alguém assim. Su Guaiguai deve ter entendido Shen Tian mal. Shen Tian deve ter se preocupado com ela por causa do pedido de seu mestre. Ele é realmente um homem de verdade. Se você estiver disposto a mostrar seus talentos, seremos muito beneficiados e profundamente gratos. A voz de Li Shuei continha uma pitada de expectativa, e eu sorri e acenei com a cabeça. Sou proficiente em todas as artes, você escolhe uma. Já que o sistema quer que eu entre na classificação Tianzun, então vou entrar com nota máxima. Os belos olhos de Li Shuei brilharam, cheios de confiança. Então, seria conveniente para você exibir suas habilidades de cítara? Inconscientemente, seu tom ficou um pouco humilde, e eu sorri. Ok. Vendo essa cena, Su Guaiguai e Luao estavam confusos. Por que sinto que algo está errado entre os dois? Su Guaiguai não conseguia entender tudo isso ainda mais. Ela não entrou na seita há muito tempo.
mas também aprendeu cuidadosamente sobre as situações de seus irmãos e irmãs mais velhos. Li Shuei parece elegante, generosa e apropriada, e consegue se dar bem com os outros. Mas a verdade é que ela mantém uma certa distância de pessoas que não a reconhecem. Está tudo bem agora? Porque sinto que Li Shuei admira particularmente Shen Qian. Neste momento, estou sentado no meu assento, com uma cítara antiga colocada horizontalmente sobre minhas pernas. Sem fazer nenhuma preparação, tocando rapidamente, cheguei a este mundo de cultivo imortal. E, na verdade, me sinto muito sozinho. Lambi Suguaiguai até duvidar da vida. A única pessoa com quem consigo me dar bem é um discípulo. Nesses anos, não tenho amigos. Quando não tenho nada para fazer, toco cítara e pinto paisagens sozinho. 5 anos se passaram, e já consigo tocar algumas canções modernas com a cítara. Imediatamente, uma rápida sequência de notas. E a introdução de uma música já surgiu, uma música que eu gosto muito, Uma Risada no Mar Vasto. No momento em que a introdução soou, todo o salão pareceu tremer e o ar congelou de repente. Li Shuei e os outros 3 arregalaram os olhos ao mesmo tempo. Essa introdução nunca foi ouvida antes, é realmente despreocupada. E a melodia elegante traz um tipo de... Após as notas, ela atinge a alma com a força de um trovão. Neste momento, Li Shuei me olhou atordoada. Essa cítara já atingiu um nível divino e já superou o mais forte cítara do mundo mortal. Justamente quando Li Shuei ainda estava imersa nisso, uma voz vicissitudes da vida e livre veio. Neste momento eu... Aos olhos de Li Shuei era como um deus supremo de outro mundo, minha figura era nebulosa e difícil de se aproximar, só podia ser vista de longe e não podia ser profanada. Sem saber, parei. Neste momento, o salão estava em silêncio. Vossa Excelência, o que acha da minha cítara? Meus lábios se curvaram. E olhei para Li Shuei e perguntei. Neste momento, a expressão de Li Shuei estava um pouco atordoada e imediatamente me perguntou. Vossa Excelência, você tem família? Assim que essas palavras foram ditas, Su Guaiguai e Luau, que acabavam de ser chocados, ficaram chocados novamente. Eu também fiquei um pouco confuso com as palavras de Li Shuei. Família? Isso não é esposa? Você está perguntando se eu tenho esposa? Ela está interessada em mim? Depois de fazer essa pergunta, Li Shuei também ficou um pouco surpresa. Sem saber o que estava dizendo, mas as palavras já haviam sido ditas, ela só podia esperar pela resposta impotente. Passei metade da minha vida me dedicando à cítara e ao cultivo, nunca tive, e então balancei a cabeça. Neste momento, o olhar de Li Shuei para mim estava um pouco apaixonado. Afinal, homens que tocam cítara têm charme. Ao ouvir as palavras de Shen Qian, o respeito de Luao por mim aumentou novamente. Embora ele não entendesse bem os mistérios da música, o som da cítara de Shen Qian o fez sentir o otimismo e a indiferença da vida, e combinado com o fato de que eu me dediquei desinteressadamente por 5 anos com apenas um pedido. Justiça e temperamento, ele é realmente um modelo de homem. A expressão facial de Su Guaiguai começou a se distorcer, e o desconforto em seu coração era como uma pedra afiada, bloqueando sua alma. Por que isso está acontecendo? Era a primeira vez que ele ouvia Shen Qian tocar cítara, mas Shigia não deveria ter feito essa pergunta. Ela está interessada nele? Vossa Excelência ainda não me respondeu, minha cítara. Aos 10 anos, com a apresentação do meu mestre, conheci o cítara, e estudei cítara por 20 anos inteiros. Se for para falar sobre cítara, estou disposta a chamar o cítara de mestre. Su Guaiguai e Luao ainda mantinham uma expressão calma, mas as próximas palavras de Li Shuei os surpreenderam. E comparado ao cítara, você provavelmente é um pouco melhor. Ao ouvir isso, Su Guaiguai e Luao arregalaram os olhos, um tanto inacreditáveis. Vossa Excelência, quantas músicas desse nível você ainda tem? Li Shuei perguntou de repente, incontáveis. Eu respondi fracamente, e Li Shuei ficou parada no mesmo lugar mais uma vez depois de ouvir isso. Estou chocado em meu coração, se você quiser aprender, posso te ensinar quando tiver tempo. Agora não preciso mais lamber Su Guaiguai, é hora de fazer amigos. Li Shuei ficou radiante de alegria. E rapidamente curvou as mãos para agradecer. Vossa Excelência, você pode me procurar a qualquer momento quando tiver tempo. Ok. Que tal trocarmos marcas de transmissão de som? Eu propus com um sorriso. Neste momento, Su Guaiguai viu essa cena. Meu coração está sendo arrancado, como se tivesse levado uma facada. Irmã sênior, o que você está fazendo? E eu,
Irmão Chan, ainda não tenho sua marca de transmissão de som. Luau também caminhou sorrindo neste momento, e quando se dirigiu a Shen Chan, já o respeitava inconscientemente. Su Guaiguai olhou para seu irmão sênior e sua irmã sênior, cada um com um sorriso no rosto na frente de Shen Chan, e naquele momento ele era o único de pé lá embaixo. Ele estava quase chorando. Como é que eu me tornei um estranho? Claramente ele veio aqui para impedir Shen Chan de se juntar ao pavilhão Tianzun. Agora está tudo bem. Shen Chan não só se juntou ao pavilhão Tianzun, mas também exagerou o respeito de seu irmão sênior e irmã sênior, e toda a sua pessoa caiu em um estado incompreensível. Nesse momento, vendo que Shen Chan já não estava ali, Su Guaiguai apressadamente perguntou a Li Shueia com uma expressão confusa no rosto. Irmã sênior, o que aconteceu com você? Você disse que ele é forte? Li Shueia não pôde deixar de recordar o que Su Guaiguai havia dito a ele no início ao ouvir as palavras de Su Guaiguai. Irmã Júnior, você estava errada antes, muito errada. Shen Chan é uma ótima pessoa e tem um talento extremamente terrível. Eu só posso me render. Li Shueia disse suavemente, sua voz não era alta. E era muito suave, mas dava às pessoas uma ilusão extremamente firme, olhando para Su Guaiguai. Li Shueia sentiu que ele realmente não era sensato. Se tal irmão sênior pudesse aprender bem com ele, sua visão e força certamente teriam um avanço. E ele só foi oprimido um pouco agora, e já havia melhorado. Su Guaiguai não sabia o que havia perdido, e está tudo bem. Na verdade, ele estava julgando o coração de um cavalheiro com a mente de uma pessoa mesquinha. A maneira como ele tratou você era muito provavelmente por causa do pedido de seu pai. Su Guaiguai balançou a cabeça vigorosamente, seu rosto um pouco ansioso. Irmã sênior, você deve ter entendido algo errado. Ele é forte ou não? Eu não saberia? Eu o conheço desde que era criança. Li Shueia olhou para Su Guaiguai ainda sem entender, e sua expressão de repente ficou fria. Você sabe que seu nível de conhecimento está gradualmente entrando na visão estática? Depois dessas palavras, até Luau, que estava parado ali ao lado, ficou perplexo, muito menos Su Guaiguai. Entrando gradualmente na visão estática. Irmã sênior, você realmente entendeu errado. Que tipo de nível de conhecimento ele pode ter? Irmã sênior, não se deixe confundir por ele. Ele é muito bom em falar, muito bom em enganar os outros. E você não disse que o mestre é gradualmente entrando na visão estática? Por que ele se compara ao mestre? Su Guaiguai estava emocionalmente agitada e, neste momento, estava ainda mais firme em sua ideia. Sua irmã sênior foi enganada. Cale a boca. Você é realmente irracional. Li Shueia também estava raramente zangada neste momento, e Su Guaiguai também foi assustada por esta repreensão. Luau também apressadamente disse, irmã sênior, acalme-se. Guaiguai, irmã júnior, não irrite mais a irmã sênior. Ele ficou chocado. Sua irmã sênior era conhecida por ter uma boa personalidade, mas ele não esperava que ela ficasse tão zangada neste momento. Su Guaiguai apressadamente abaixou a cabeça, mas ele ainda estava firme em sua ideia, apenas por ele. Ele pode ter a visão e a força da visão estática gradual. Ele estava muito certo e determinado de que sua irmã sênior havia sido enganada. Você deveria refletir bem. Li Shueia não queria dizer mais nada, mas olhou para Luau. Cuide bem dele. Corrija seu pensamento errado. Shen Chan é um veterano que merece seu respeito. Não deixe ele continuar errado. Depois de dizer isso, Li Shueia acenou com sua manga e desapareceu no local. Luau acenou com as mãos, mandou a irmã sênior embora e então olhou para Su Guaiguai. Seu rosto estava cheio de desamparo. Neste momento os olhos de Su Guaiguai estavam vermelhos e as lágrimas giravam constantemente em seus olhos. Em breve ele será exposto, quando os anciãos tirarem a pedra da alma no dia do casamento. A mentira de Shen Chan certamente será revelada. Luau sorriu amargamente. Ele não concordava muito com as palavras de Su Guaiguai, mas só podia acenar com a cabeça em consolo. Neste momento, no salão do soberano, estou acariciando meu queixo, pensando em como ganhar dinheiro. Este grande casamento só foi realizado pela metade, e os recursos da seita foram esgotados. E há também um problema. No próximo mês, eu não sei como distribuir recursos para os discípulos. Eu pensei por um tempo, e meus olhos se iluminaram, e de repente pensei em uma maneira rápida de ganhar dinheiro. Há pouco tempo, eu já tinha tirado muito de Luau. O discípulo marcial desta seita tem tanta propriedade, outras pessoas com maior antiguidade certamente são mais ricas.
Os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente, e então tirei o bebê de transmissão de som de minha manga e transmiti uma mensagem para Li Shueia. Eu tenho uma música aqui que quero te dar. Você está livre? Em apenas 2 momentos. Li Shueia apareceu em frente ao salão do soberano. Haha, senhorita Shueia. Eu acabei de compor uma música que quero te dar. Vendo Li Shueia. É como ver uma pilha de dinheiro, vindo em minha direção. Li Shueia estava vestindo um magnífico vestido longo branco. Seus passos eram leves, como uma bela fada em uma pintura. Felizmente, ele estava um pouco impaciente. Da última vez que toquei uma música, ele só ouviu uma vez. Não se esforçou para lembrar, portanto não se lembrou. Se aprendesse uma ou 2 músicas do mesmo nível agora, ele também poderia exibi-las para alguns parentes e amigos. Mas de repente mudei meu tom, sorri amargamente e disse: não é que minha seita vai realizar o casamento do jovem irmão Luau e minha obediente irmã aprendiz? Eu também não quero fazer algo muito sombrio. Então vamos organizar com os mais altos padrões, mas você também sabe que nossa seita não é a melhor. O dinheiro acaba em um piscar de olhos. Li Shueia disse com alguma emoção, ele realmente trata Su Guaiguai como um parente próximo. Gastar diretamente os recursos de uma seita para organizar um casamento? Irmão Shen, você quer dizer que eu toco uma música para você primeiro? Moça Shueia, você primeiro veja como é essa música. Se você achar bom, pode dar um pouco de recursos de lanche como recompensa. Por que eu deveria me esconder? Eu vou direto ao dinheiro. Eu gosto do irmão Shen sendo tão generoso. É fácil dizer agora. Li Shueia mostrou um sorriso brilhante. Eu acenei com a cabeça com um sorriso. Depois que meu objetivo foi alcançado, eu peguei diretamente a cítara antiga e comecei a ganhar dinheiro. Li Shueia sentou-se perto, olhando para Shen Tian com admiração em seus olhos, e então o som da cítara começou a soar. Assim que o prelúdio começou a tocar, a expressão de Li Shueia mudou diretamente para atordoada, até que Shen Tian terminou. Só então ela voltou lentamente a si. Neste momento, todo o salão voltou à calma e os belos olhos de Li Shueia se arregalaram. Então ela olhou seriamente para Shen Tian sentado em meditação no trono. Moça Shueia, quanto você deve recompensar por esta música? Minha voz gentil e suave. Era como uma tigela de chá morno. Quanto devo recompensar? Eu quero me recompensar para você. Eu não sei como te recompensar. Li Shueia não disse o que estava em seu coração. Ela também não sabia o que estava acontecendo com ela. Desde pequena, ela nunca pensou que um dia, apenas encontraria um homem algumas vezes. E sentiria que gostava da pessoa. Era a primeira vez que ela se sentia tão à vontade e radiante. Neste momento, eu franzi a testa. Um pouco confuso. Uma música tão bonita, será que ela não quer dar dinheiro? Eu vou te dar todo o meu dinheiro. Li Shueia reagiu e disse, tirando seu anel de armazenamento. E me entregando. Não é bom. Você ainda deve guardar um pouco para você. Eu só vou pegar uma parte. Li Shueia também sentiu que dar tudo parecia um pouco ruim. Mas se fosse para avaliar o quanto dar com base nessa música, ela realmente queria dar tudo. Essa música era realmente muito boa, tão boa que ela estava imersa nela e ainda não havia saído completamente. Tudo bem, então não serei educado. Imediatamente peguei o anel de armazenamento de Li Shueia. Depois de ver claramente os tesouros dentro, meus olhos se iluminaram instantaneamente. Eu não esperava que metade da propriedade de Li Shueia já fosse toda a propriedade de Luau. Realmente ganhei muito dinheiro. Esta é a música. As letras também estão escritas nela. Aqui está para você. Eu já estava preparado. Eu sorri e tirei um pedaço de papel cheio de melodias e palavras e entreguei para Li Shueia. Li Shueia pegou com cuidado. Depois de olhar cuidadosamente, ela pegou a cítara antiga e começou a tocar. Eu também a instruí silenciosamente uma vez. Quando Li Shueia tocou pela segunda vez, ela quase conseguiu tocar completamente e também cantou. A voz era muito gentil e bonita, muito agradável de ouvir. Incrível! Irmão Shen, para quem esta música foi criada? Neste momento, Li Shueia perguntou prendendo a respiração. Eu sorri e disse, claro, é para a moça Shueia. Ao ouvir isso, 2 manchas vermelhas tênues apareceram instantaneamente nas bochechas de Li Shueia. Na verdade, é para mim. E uma das letras desta música é, o azul celeste espera pela chuva, e eu estou esperando por você. Isso significa que depois de me ver, você sente que eu sou a pessoa que você está esperando. Quanto mais ela pensava profundamente, mais Li Shueia sentia suas bochechas quentes e vermelhas. Ela nunca tinha tido esse tipo de sentimento antes. Meu coração batia forte.
Eu tenho algo para fazer, então vou voltar primeiro. Irmão Shen. Eu vou praticar bem. Li Shueia realmente não aguentou esse tipo de humor, então ela rapidamente fugiu para o vazio. Minha expressão neste momento era um pouco estranha, então eu balancei o anel de armazenamento na minha mão. Deve ser o suficiente. Mas se houver uma chance, ainda preciso ganhar mais. Ei, certo. Su Guaiguai tem 5 irmãos e irmãs aprendizes. Agora eu ganhei dinheiro de 2 deles. Ainda faltam 3. Acredito que esses irmãos e irmãs aprendizes de Su Guaiguai virão todos para o casamento. Quando chegar a hora, encontrarei uma maneira de ganhar mais deles. Claro, e também aquele bom mestre dela. Neste momento, na encosta da montanha da seita Qinjun, um jovem cultivador do sexo masculino estava sentado em um banco de pedra. Com um sorriso inocente no rosto, ele estava falando suavemente com o passarinho em seu dedo. Essa pessoa era Luao. Ele perguntou ao pássaro como confortar Su Guaiguai. Ele ficou ao lado de Su Guaiguai a noite toda. Embora Su Guaiguai tenha se acalmado, ela ainda estava de mau humor justamente quando Luao estava imerso na comunicação com o pássaro. Seu tesouro de transmissão de som de repente começou a vibrar. Depois de atender, um raio de luz brilhou em seus olhos e ele olhou para a residência não muito longe e disse: Irmã aprendiz. O terceiro irmão aprendiz acabou de me transmitir uma mensagem, dizendo que o irmão aprendiz virá depois de um tempo de incenso. Vamos recebê-lo. As palavras de Luao originalmente deixaram Su Guaiguai melancólica, mas a chegada do terceiro irmão sênior iluminou seus olhos. A quarta irmã sênior não está ajudando. Então, deixe o terceiro irmão sênior tentar. Luao estava do lado dela, mas seus olhos e cérebro são muito estúpidos. Mas seu terceiro irmão sênior é diferente. Pelo que ele sabe, o terceiro irmão sênior adora se exibir. Gosta de se destacar em público e é muito inteligente. Definitivamente não seguirá o velho caminho de Luao e Li Shueia. Não será facilmente enganado por Shen Tian e não o repreenderá por causa de Shen Tian. Su Guaiguai instantaneamente se animou. Imediatamente voou em direção à seita. Neste momento, uma figura vestida de branco apareceu a algumas milhas da seita. As roupas em seu corpo flutuavam ao vento. O leque dobrável de osso de jade que ele segurava em sua mão tinha montanhas e mares de nuvens pintados. Intricadamente detalhado. Cada vez que ele balançava suavemente o leque dobrável, o mundo parecia tremer ligeiramente com ele. Terceiro irmão sênior, Luao e Su Guaiguai se curvaram e cumprimentaram ao mesmo tempo. Por que vocês estão esperando aqui? O terceiro irmão sênior, Qi Tianmin, perguntou desconfiado. Ele já havia pensado em sua forma de aparição. Ele se moveria para a seita Qinjun. Isso faria com que fenômenos celestiais surgissem para mostrar que ele havia chegado. Agora está bom. Ele foi parado por sua irmã e irmão mais novos antes mesmo de chegar. Terceiro irmão sênior, há algumas coisas que eu quero conversar com você. Su Guaiguai voou rapidamente para Qi Tianmin e então lentamente levou Qi Tianmin em direção à seita Qinjun. Quando eles estavam a apenas algumas milhas da seita Qinjun, Qi Tianmin já havia percebido através de Su Guaiguai que essa pessoa não era seu mestre. Ele torceria o nariz para isso, mas é diferente quando sua quarta irmã sênior diz que essa pessoa tem um coração perspicaz. Sim, irmão sênior, a quarta irmã sênior deve ter sido enganada. Eu vivi com Shen Tian por tantos anos. Como eu não poderia saber o seu nível? Suas intenções são realmente boas. E daí? Ele está definitivamente mentindo. Agora o quinto irmão sênior e a quarta irmã sênior foram enganados por ele. Su Guaiguai fez beicinho. Continuou a implorar ao lado. Luao franziu a testa ao ouvir isso. Irmã Júnior, você está dizendo isso de novo? Qi Tianmin olhou para Luao. Se Luao for enganado, isso é normal, mas como a quarta irmã sênior, Li Shueia, pode. As mentiras de Shen Tian? Ele não tem o reino de um coração perspicaz? Então deixe-o provar para nós. Olhando para Su Guaiguai, que estava um pouco anormal, Qi Tianmin assentiu com um sorriso irônico. Os três rapidamente chegaram em frente ao portão da seita Qinjun. Qi Tianmin começou a abanar o leque em sua mão com mais força, desencadeando tremores celestiais e várias imagens. Dragões e fênix auspiciosos. A aurora cobriu o céu. A seita Qinjun estava fervendo. Li Shueia, que estava praticando piano, olhando para a mudança no céu, soube instantaneamente quem havia chegado. Li Shueia então desapareceu no lugar. Apareceu no céu. Depois que Qi Tianmin viu Li Shueia, ele não falou. Em vez disso, usou rapidamente as pequenas artes que costumavam usar no passado, transmissão de som à distância.
Irmã Júnior, Shen-chan realmente tem o reino de um coração perspicaz? Qi Tianmin perguntou. Ele não seria facilmente enganado por Su Guaiguai. Comparado com Su Guaiguai, ele confiava mais em Li Shueia. Irmão e irmã mais novos contaram a você? Li Shueia transmitiu em voz baixa. A expressão de Qi Tianmin era calma. Eu ouvi falar sobre a situação de Shen-chan por acaso antes, mas não prestei atenção nisso. Eu apenas considerei como diversão. Depois que a irmã Júnior se juntou, eu aprendi sobre a situação dessa pessoa em detalhes. Um cultivo de camada de poeira realmente pode ter o nível de um reino de coração perspicaz? Li Shueia não disse muito. Sua expressão era firme. Acredite em mim. Tenho muita certeza. Qi Tianmin ficou em silêncio por um momento e transmitiu com um sorriso. Então eu tenho que conhecê-lo bem. Não bagunce. Expressão de Li Shueia. Olhou seriamente para Qi Tianmin. Eu sou o tipo de pessoa que não conhece limites? O sorriso de Qi Tianmin transmitiu. Li Shueia não falou mais. Seu terceiro irmão sênior era inteligente e engenhoso desde pequeno. A única coisa ruim sobre ele é que ele gosta de se exibir em público. Depois de entrar na seita Qinjun, os poucos voaram diretamente para o salão do mestre da seita. No salão do mestre da seita, você também foi acordado pelos fenômenos externos. Parece que mais uma pessoa da seita dele chegou. Os cantos da minha boca se curvaram neste momento. Estou feliz sem parar. Dei um flash e apareci no céu do lado de fora. Bem-vindo, bem-vindo. Eu disse as mesmas palavras de boas-vindas de sempre, mas meus olhos já haviam varrido Qi Tianmin algumas vezes. Este parece muito rico. Neste momento, passei rapidamente pelo céu e cheguei na frente de Qi Tianmin. Eu ouvi falar de seu nome há muito tempo, mas não esperava que a pessoa real fosse ainda mais bonita do que os rumores. E ainda mais extraordinário em temperamento. Eu disse educadamente. Os olhos de Qi Tianmin ouviram as palavras. Um traço de alegria brilhou. O mestre da seita Shen também não é ruim. Haha. Por que ainda está chamando de mestre da seita Shen? Eu trato Guaiguai como um membro da família. Você é o irmão sênior de Guaiguai. Você pode me chamar de irmão Shen. Os dois pareciam ter se conhecido antes e começaram a se elogiar. Neste momento, Su Guaiguai viu esta cena com olhos muito frios. Esta não era a situação que ele esperava. Por favor, entrem. Vamos sentar e conversar com calma. A propósito, irmão Qi, gostaria de lhe perguntar, você é o mestre Lin Fu? Depois de saber o nome de Qi Tianmin, chamei-o carinhosamente de irmão Qi, sem esquecer de confirmar minha suspeita. Exatamente. Qi Tianmin respondeu sorrindo. Eu sabia. O irmão Qi tem uma aura única e indescritível. Eu suspeitei que ele era o mestre Lin Fu, sem dúvida. Li Shueia balançou a cabeça. Seu terceiro irmão mais velho sempre é tão entusiasmado. Mas ele nunca tem boas intenções. Qi Tianmin disse antes que eu pudesse falar. Ouvi dizer que a força do irmão Shen atingiu o reino Jianshin. Você poderia me mostrar um pouco? Ao ouvir isso, os olhos de Su Guaiguai brilharam. Olhando para Qi Tianmin com gratidão, ele não se esqueceu de seu pedido. Shen-chan, vou ver se você ainda consegue fingir. Até o reino Jianshin? Por que você não diz que já alcançou o auge do Jianshin? Eu respondi naquele momento. Quem disse que estou no reino Jianshin? Assim que essas palavras foram ditas, Li Shueia e Lu Ao discutiram um pouco. Su Guaiguai ergueu as sobrancelhas e sua expressão rapidamente se tornou arrogante. Eu disse que não estava. Agora vocês acreditam, certo? Minha quarta irmã mais nova me disse que você é como nosso mestre. Possui o reino Jianshin. Qi Tianmin também ficou um pouco surpreso. A quarta irmã mais nova realmente se enganou. Ao ouvir essas palavras, no momento seguinte, eu ri. Na verdade, eu já compreendi o grande dão. Alcançou o reino Jiandao. Naquele momento, o salão principal ainda tinha alguns sons, mas assim que minha voz passou. No momento seguinte, todo o salão ficou em completo silêncio. Li Shueia piscou os olhos continuamente, duvidando que tivesse ouvido errado. Qi Tianmin ficou confuso por um momento e então riu. Eu não esperava que o irmão Shen fosse tão engraçado e espirituoso. Ele parecia ter encontrado um oponente, a primeira vez que encontrou alguém que fingia mais do que ele. Su Guaiguai zombou. Eu disse, como você poderia estar no reino Jianshin? Não é o reino Jianshin. Mas compreendeu o grande dão, alcançando o reino Jiandao? Naquele momento, a voz sarcástica de Su Guaiguai ecoou no salão principal. Eu olhei feio para minha irmã mais nova e balancei a cabeça secretamente. Eu digo a verdade e você não acredita. O que posso fazer? Não há necessidade de esconder nada.
Mas, naquele momento, o grito de repreensão de Li Shuei interrompeu Su Guaiguai, irmã mais nova. Minhas palavras não são levadas a sério, certo? Su Guaiguai ouviu as palavras e imediatamente moveu seu corpo, olhando para Li Shuei. Sentindo-se muito injustiçada, ele até admitiu que estava mentindo. Por que você ainda está me repreendendo? Luau também puxou Su Guaiguai neste momento, sussurrando, irmã mais nova. Não interrompa quando os irmãos e irmãs mais velhos estão falando. Su Guaiguai só pôde abaixar a cabeça, sentindo-se insatisfeita em seu coração. Vocês são meus irmãos e irmãs mais velhos, por que sempre favorecem ele, Shen-chan? Todos. Me deem uma chance e não falem mais sobre a cerimônia Jiandao. Estamos aqui para participar do casamento. Deveríamos estar nos conectando emocionalmente. Li Shuei olhou para Shen-chan, tendo um pouco mais de sentimento por Shen-chan em seu coração. Ela tinha certeza de que Shen-chan possuía o reino Jianshin, mas por que Shen-chan estava fingindo de forma tão leviana agora, dizendo que estava sendo enganado? Qi Tianmin também deu uma chance a Li Shuei, dizendo com um sorriso, hoje não vamos falar sobre cultivo. Irmão Shen, como estão os preparativos para o casamento? Meus padrões estão quase prontos. Este será certamente o casamento mais grandioso do mundo mortal. Li Shuei sorriu e disse, o irmão Shen usou todos os recursos da seita nos preparativos para o casamento. Ao dizer isso, Li Shuei olhou para Su Guaiguai. Ela não disse as palavras que irmã mais nova, você não sabe a sorte que tem. Mas já estava muito claro. Se Shen-chan se sentisse ressentido porque Su Guaiguai ia se casar com Luau, como ele poderia se esforçar tanto para preparar o casamento? Sua forma de falar não tinha lógica. Su Guaiguai também franziu a testa neste momento. Depois de saber que Shen-chan não estava no reino Jianshin, ela se sentiu muito feliz. Agora, ao ouvir essas palavras, ela queria refutar novamente. Ele está fazendo isso apenas por causa da Face, apenas com medo de que Li Shuei a repreenda novamente, e não disse isso. A propósito, ouvi anteriormente a irmã mais nova dizer que o irmão Shen é extremamente leal. Qi Tianmin de repente sorriu. Eu sorri e balancei a cabeça, e então perguntei de volta. O irmão que também entende a lealdade? Qi Tianmin balançou a cabeça. Não. Eu só entendo um pouco. Sou mais proficiente em Qi. O irmão Shen já ouviu falar de Xiangqi? Minha expressão mudou. Essa coisa não foi trazida por mim? Este assunto tem que ser contado a partir de 3 anos atrás. Há 3 anos, Su Guaiguai ia a um shopping com suas amigas, e ela me pediu para acompanhá-la. Su Guaiguai passou um mês inteiro fazendo compras. Entediado, eu conheci um jovem e ensinei aquele jovem a jogar Xiangqi, e então joguei por meio mês. Sim, a razão pela qual existe Xiangqi no mundo do lazer hoje é porque eu o trouxe. Neste momento, Qi Tianmin disse com um sorriso, a decepção nunca é demais, ele começou a estudar xadrez chinês assim que surgiu. Pode-se dizer que atualmente ele não encontrou um oponente e até pesquisou coisas que outros não conseguem pesquisar. Ao ouvir isso, os cantos da minha boca se ergueram involuntariamente. A oportunidade de ganhar dinheiro não chegou? Que tal? Irmão que me orienta um pouco? Mostrei um sorriso significativo. Qi Tianmin sorriu gentilmente. Muito bom. Ele tem estudado xadrez chinês recentemente. Não acabou de sair do isolamento. Se preparando para encontrar um oponente e vencer por pouco na frente de todos? A oportunidade não surgiu? E assim, os dois concordaram. Qi Tianmin primeiro pegou o tabuleiro de xadrez, parecendo querer mostrar suas habilidades no xadrez novamente. O tabuleiro de xadrez já estava com as peças posicionadas, um leve traço passou pelo meu rosto, ele está com pressa para perder. Que tal deixar ele ganhar a primeira partida primeiro? Irmão Shen, pode começar. Qi Tianmin parecia um pouco impaciente e fez um gesto de convite. Eu balancei a cabeça e movi um peão casualmente. Qi Tianmin sorriu triunfantemente. Mover um peão no primeiro lance revelou imediatamente um toque de desajeitamento de um novato. Vejam o meu. E assim, os dois começaram a jogar de forma equilibrada. No meio do jogo, minhas peças foram sendo consumidas uma a uma. E logo restaram apenas um canhão e uma carruagem. Irmão Shen, você ainda precisa de um pouco mais de prática. Qi Tianmin ergueu as sobrancelhas para mim, com um sorriso um tanto triunfante. Su Guaiguai não havia estudado este novo xadrez chinês. Mas ao ver Shen-chan em apuros, seu humor melhorou instantaneamente. Combinado com a confirmação de que Shen-chan não havia avançado de nível, ela sentiu que a raiva que havia suportado nos últimos dias havia se dissipado em grande parte, tornando-se agradável. Neste momento, finge estar acariciando meu queixo,
fazendo um gesto de reflexão, mas dando esse passo. Como devo responder a seguir? Com meu contra-ataque constante, em um curto período de tempo. Kit Yamin descobriu que não tinha mais peças. Ele percebeu atordoado que eu apenas movia a carruagem. E o coloquei em xeque-mate diretamente. Haha, pura sorte, pura sorte. Mostrei uma expressão de surpresa com alegria, e curvei-me para Kit Yamin. Os cantos da boca de Kit Yamin se contraíram. E então disse seriamente, fui descuidado agora há pouco. Ao ouvir isso, Suguai-guai. Os cantos de sua boca também se contraíram. Ele não ia ganhar? Como ele perdeu? Irmão Shen, mais uma. Eu perdi agora há pouco. Kit Yamin nunca havia perdido no xadrez. Agora que perdeu, como poderia desistir? Quer jogar? Não quer mais, certo? Eu disse sorrindo. Não. Continue. Vendo que Kit Yamin estava um pouco exaltado, soube que era hora. Irmão Ki, brincar por brincar não tem graça. Que tal? Fazermos uma aposta? Que tipo de aposta você quer? Kit Yamin respirou fundo. Ele acreditava firmemente que Shen Tian apenas teve sorte, encontrou sua falha. Caso contrário, ele não teria perdido. Assim, vamos apostar algo em cada partida. Irmão Ki, você é um mestre em talismãs espirituais de alto nível, certo? Que tal apostarmos alguns talismãs espirituais? Neste momento, mostrei o sorriso que um velho ator deveria ter. Isso é fácil de resolver. Kit Yamin imediatamente tirou uma pilha de talismãs espirituais de seus braços e os colocou sobre a mesa. Quanto você quer apostar? Olhei para aquela pilha de talismãs espirituais de alto nível, com os olhos brilhando. Que tal 10 primeiro? Ótimo! Irmão Ki. Vamos começar agora. Eu balancei a cabeça sorrindo, apressadamente posicionei o tabuleiro de xadrez. E comecei a jogar com ele novamente. Depois que um incenso queimou, esta partida terminou novamente. Neste momento, Kit Yamin estava sentado em silêncio, olhando fixamente para o impasse no tabuleiro de xadrez, não tão calmo como no início. Mas começou a franzir a testa. Eu entendi. Mais uma. Claro, desta vez vamos apostar 20 talismãs espirituais. Os dois começaram a terceira partida. Esta terminou ainda mais rápido. Em pouco tempo, Kit Yamin descobriu que ainda não havia perdido muitas peças. E já estava em xeque-mate. Ele olhou para o tabuleiro de xadrez chocado, com um rosto cheio de descrença. Olhei para Kit Yamin, desde a calma do início até o suor agora, e ri em meu coração. Jovem, está suando mais, não é? Você estudou sozinho por 3 anos. Mas eu estudei por 3 anos nos ombros de gigantes. Isso pode dar certo? Neste momento, Kit Yamin estava completamente derrotado. E já começou a duvidar de si mesmo. Irmão Ki, quer mais? Ainda tem talismãs espirituais? Minha voz de repente invadiu os ouvidos de Kit Yamin, fazendo com que sua expressão vacilasse. Ele rapidamente pegou seu anel de armazenamento, procurou e não conseguiu encontrar talismãs espirituais de alto nível. Eu disse sorrindo, recursos de cultivo também servem, contanto que sejam valiosos. Kit Yamin olhou para mim com o rosto contraído. Ele já havia superado o entusiasmo inicial. Só então percebeu que, desde o início, eu estava pensando em ganhar o dinheiro dele. Mas o que mais o surpreendeu foi que minha pesquisa sobre xadrez era muito mais profunda do que a dele. Ele já podia ser considerado dominado por você. Ele suspeitava que, no início, eu estava secretamente aliviando para ele, intencionalmente mostrando fraqueza e escondendo-me na armadilha. Que droga! Eu só fui enganado, irmão Shen. Hoje, eu perdi completamente. Embora estivesse muito relutante em meu coração, ele também era capaz de perder. Ao ouvir isso, Suguai-guai, que estava de pé ao lado, apressou-se. Anteriormente, vendo Kit Yamin perder repetidamente, ela não conseguia suportar. Quanto mais Shen Tian se destacava, mais desconfortável ela se sentia. Percebendo que Kit Yamin havia despertado, eu disse sorrindo, não. O irmão que já é muito poderoso, mas fui ensinado por um mestre, então a vitória não foi muito gloriosa. Mestre? Será que é Kizun? Não. Não pode ser Kizun. Kit Yamin disse seriamente, eu tenho um jogo divertido aqui. Irmão Ki, você quer jogar? Kit Yamin me chamou, mas não respondeu diretamente à minha pergunta. Em vez disso, propôs algum jogo. Eu me tornei cauteloso. Você está querendo me enganar de novo? Sem esperar que Kit Yamin falasse. Eu coloquei um final de jogo. Irmão Ki, isso se chama final de jogo. Especialmente a parte onde só existe um tipo de vitória. Veja se consegue vencer. Kit Yamin tentou jogar xadrez. Este é obviamente um beco sem saída.
Ele calculou muitos passos em sua mente e não encontrou uma maneira de vencer. Isso ainda pode ser vencido? Kit Yamin perguntou, duvidando. Quer que eu lhe mostre? No entanto, falando até aqui, eu pausei intencionalmente. Você não vai me dizer para eu te dar dinheiro, vai? Kit Yamin pareceu perceber minha armadilha. Imediatamente disse, você é esperto. 10.010. E aí? Eu sorri. Kit Yamin olhou novamente para o tabuleiro de xadrez. Impulsionado pela curiosidade, ele assentiu. 10.010 não é muito. Aqui está. Depois de receber os 10, comecei imediatamente a explicar. Andando assim. Após minha demonstração, finalmente reverti a situação desfavorável. E consegui fazer checkmate. Kit Yamin ficou atônito. Realmente funciona. Irmão Shen, você tem mais finais de jogo desse tipo? Kit Yamin perguntou com os olhos arregalados. Eu disse com uma expressão divertida, eu me lembro de inúmeros tipos. Posso colocar todos eles para você. E lhe dar as respostas. Mas cada um custa 10.010. Que tal? Nesse momento, Kit Yamin olhou para mim como se estivesse olhando para um comerciante ganancioso, percebendo que eu realmente havia caído no buraco do dinheiro. Só que esse tipo de jogo de final de xadrez, se jogado com muita frequência, pode fazer as pessoas pensarem. Depois de pensar por um momento, Kit Yamin cerrou os dentes. Tudo bem, quantos finais de jogo você tem? Eu quero todos eles. Ao ouvir isso, eu sorri alegremente. Eu tenho 200 no total. 200 tipos? Isso dá 2.010. Kit Yamin disse de mau humor. Depois de pensar por um bom tempo, ele finalmente assentiu. Eu só trouxe 500.010 nesta viagem. Os 10 restantes. Pagarei com a produção de talismãs espirituais nos próximos dias. Que tal? Eu imediatamente bati palmas e concordei. Pode ser. Depois de negociar, eu dei para Kit Yamin uma parte das partituras dos finais de jogo. Depois que Li Shueia levou Kit Yamin de volta para o lugar onde estavam hospedados, Kit Yamin não pôde deixar de reclamar, o irmão Shen realmente caiu no buraco do dinheiro. Eu estava relativamente rico quando cheguei, mas agora estou sem nada. Li Shueia balançou a cabeça. Irmão, você está enganado. Não é que o irmão Shen seja ganancioso, mas ele gastou todas as suas economias para o casamento da irmã mais nova. Eu também aprendi uma música com ele. E dei a ele a maior parte da minha riqueza. Hoje, ele ainda está tentando ganhar dinheiro de todas as maneiras possíveis, provavelmente porque o dinheiro para o casamento não é suficiente. Kit Yamin ficou um pouco surpreso. Nesse momento, ele olhou para Su Guaiguai, que estava ao lado. Guaiguai parecia melancólica quando saiu do salão do soberano, especialmente depois de ver Shen Tian ganhando muito dinheiro. Nesse momento, Su Guaiguai estava muito insatisfeita. Por que Shen Tian se tornou tão bom em ganhar dinheiro depois de parar de bajulá-la? Essas coisas deveriam ser dela. E agora, sendo observada por Kit Yamin com um olhar estranho, Su Guaiguai ficou furiosa, mas na frente dos irmãos e irmãs mais velhos, ela ainda tinha que se conter. Então ela disse docemente, irmã, não o escute falar bobagens. Quanto pode custar um casamento? Você disse antes que ele gastou todos os recursos de toda a seita para organizar o casamento. Então, já que ele recebeu metade da sua riqueza, por que ele está tão obcecado em ganhar as pedras espirituais do terceiro irmão sênior? As palavras de Su Guaiguai receberam a aprovação de Kit Yamin. Tudo o que ele deu a Shen Tian poderia se comparar ao alicerce de uma seita. Irmã Júnior, por que você não acredita que ele é um sênior que merece seu respeito? Li Shueia respirou fundo, tentando controlar o tom de voz, olhando para Su Guaiguai com uma expressão de decepção. Kit Yamin olhou para Li Shueia, sentindo-se estranho e alarmado. A emoção de sua quarta irmã Júnior sempre foi estável. Por que ela se tornou tão instável depois de não muito tempo na seita Qinjun? De repente, Kit Yamin pensou em algo e os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar. Ele brincou. Quarta irmã Júnior, você se apaixonou pelo irmão Shen. Assim que essas palavras foram ditas, todo o local ficou em silêncio. Li Shueia ainda estava tentando suprimir suas emoções do momento anterior. Agora, toda a pessoa não está bem, com as bochechas vermelhas. Vendo esta cena, Kit Yamin riu alto. Inacreditável, minha irmã Júnior finalmente encontrou alguém que gosta. Li Shueia deu um tapa forte em Kit Yamin. Não é da sua conta. Olhe para você. Você até ficou tímida. Já que você gosta, então você tem que lutar por isso. Se funcionar bem, vocês podem até realizar um casamento juntos e ter um casamento duplo. Kit Yamin disse brincando. Não. No entanto, naquele momento,
Su Guaiguai gritou repentinamente, surpreendendo os três restantes no local. Luau piscou. Ele rapidamente puxou a manga de Su Guaiguai. Qi Tianmin franziu ligeiramente a testa. Sexta irmã Júnior. Por que não pode? Li Shueia não falou, mas encarou Su Guaiguai. Ela realmente respeita muito Shen Qian e nutriu emoções nunca antes vistas por Shen Qian. Mas ainda não atingiu esse ponto. E agora, ouvindo as palavras de sua irmã Júnior, ela queria que sua irmã Júnior desse uma resposta. Ela não é digna da irmã mais velha. Su Guaiguai reagiu somente após o lembrete de Luau. Agora há pouco, ela ouviu sua irmã mais velha dizer que ia se casar com Shen Qian. Eu acho que nós combinamos muito bem. Qi Tianmin viu Li Shueia realmente falando assim com Su Guaiguai e não pôde deixar de engolir em seco. Algo está errado. Muito errado. Ouvindo novamente as palavras coração de flecha, Su Guaiguai cerrou os dentes. Com a cabeça baixa e o pescoço rígido, ela respondeu, irmã mais velha, você ainda não percebeu. Ela simplesmente não atingiu o reino do coração de flecha. Por que você não acredita em mim? Neste momento, Li Shueia estava com os dentes cerrados de raiva. Ela é uma cultivadora de flechas e também cultivou até o reino da intenção da flecha. Se a outra pessoa tem o reino do coração de flecha ou não, ela ainda não sabe? Ela já se entregou agora há pouco e disse que já compreendeu o dom da flecha. Por que você ainda está me importunando com isso? Quanto mais Su Guaiguai falava, mais emocionada ela ficava e seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Desta vez, ela levantou a cabeça, olhando fixamente para Li Shueia, muito insatisfeita. Bom, realmente me enfureceu. Vou dar uma boa lição em seu lugar, mestre. Olhando para a aparência obstinada de Su Guaiguai, Li Shueia também ficou furiosa e bufou friamente. Imediatamente, a intenção da flecha foi expelida de seu corpo, envolvendo instantaneamente Su Guaiguai. Neste momento, o rosto de Su Guaiguai em um piscar de olhos ficou pálido, como um pedaço de papel em branco. Luau observou esta cena e só pôde se preocupar ansiosamente. Terceiro irmão sênior. Ela só pôde caminhar rapidamente para o lado de Qi Tianmin. Qi Tianmin balançou a cabeça e acenou com o leque. Instantaneamente, uma barreira foi montada. Entre os dois, Su Guaiguai de repente sentiu seu corpo relaxar, mas ela já havia sido oprimida pela intenção da flecha. Neste momento, ela apenas sentiu dificuldade em respirar e todo o seu corpo ficou mole. Irmã Júnior, não cause problemas. Qi Tianmin olhou para Li Shueia e disse suavemente. Então, ele viu Li Shueia olhando para ele. Ele rapidamente desviou o olhar, sem ousar olhar para Li Shueia novamente, mas olhou para Su Guaiguai. Sexta irmã Júnior, peça desculpas rapidamente a sua irmã mais velha. Su Guaiguai já estava com os olhos cheios de lágrimas neste momento. Como um gatinho ofendido, mas ainda não disse nada. Desta vez, ela queria ser dura até o fim. E em seu coração, ela estava pensando loucamente, Shen Qian, é tudo por sua causa. Eu só usei a intenção da flecha para oprimir você e você quase não aguentou. Mas você sabe por que eu estava tão envergonhada naquele dia. Eu fui oprimida pelo coração de flecha do irmão Shen. Li Shueia ainda estava irritada e repreendeu com decepção. Su Guaiguai não respondeu, mas continuou a soluçar. Vendo a aparência tão ofendida de Su Guaiguai, Qi Tianmin também se amoleceu. Por um momento, ela estava em um dilema. Ela só podia não ficar do lado de ninguém. Neste momento, ela também perguntou, o problema agora é se o irmão Shen tem o reino do coração de flecha ou não? Amanhã, a segunda irmã mais velha virá. Com a natureza amante da batalha da segunda irmã mais velha, sabendo que o irmão Shen tem o reino do coração de flecha, ela deve discutir com o irmão Shen. Naquela hora, tudo ficará claro de relance. Qi Tianmin disse de repente. Assim que essas palavras foram ditas, um olhar sombrio brilhou nos olhos de Su Guaiguai, que ainda estavam cheios de lágrimas. Muito bom. Su Guaiguai olhou novamente para Li Shueia, com um traço de ódio escondido em seus olhos. Naquela hora, provarei que Shen Qian não tem o coração de flecha. Eu quero que você se desculpe. Bi Lin já não abriu a boca desta vez, tendo sido refutada por Su Guaiguai várias vezes. Tudo porque Su Guaiguai determinou que Shen Qian não tinha coração de espada. Silenciosamente. Tudo bem. Que eles tentem então. Qi Tianmin viu Su Guaiguai concordar e Li Lin já não refutou. Então ficou decidido. Não discutam mais sobre isso. Vou notificar o segundo irmão sênior e também tenho que fazer talismãs espirituais. Já vou indo. Qi Tianmin acenou com a mão e saiu.
Neste momento, dentro do salão do mestre da seita, eu rapidamente desenhei a partitura de xadrez que Kitiamin queria. Justamente quando eu estava pensando, uma figura saiu do vazio à frente. Quem veio foi Kitiamin. Kitiamin saiu do vazio sorrindo. Ele usou várias horas e também gastou um pouco de essência de sangue para fazer os talismãs espirituais necessários. Eu sorri e disse, irmão Ki, você já fez os talismãs espirituais? Essa velocidade é um pouco rápida. Sim, eu preparei os materiais para os talismãs antes de vir aqui. Fazer não é problemático. O problema é que os materiais são difíceis de coletar. Veja se é suficiente. Kitiamin entregou. A Shen tinha uma pilha de talismãs espirituais. O brilho interno brilhava, cheio de mistério. Depois de receber, nem contei e entreguei diretamente a partitura de xadrez que havia desenhado para Kitiamin. Kitiamin examinou por um momento e sua respiração ficou um pouco pesada. Bom sujeito. Quase todos os jogos inacabados são becos sem saída aos olhos dele. Mas, seguindo o tutorial que escrevi, é possível virar a maré. Que coisa boa! Depois de guardar a partitura de xadrez, Kitiamin pensou sobre a grande formação de proteção da montanha que eu tinha mencionado agora e perguntou imediatamente. Irmão Shen, você é um mestre de formação. Eu balancei a cabeça e expressei meus pensamentos. Eu quero trocar a formação de proteção da montanha. Não sei quantos cristais espirituais são necessários para uma formação de proteção da montanha de alto nível no mundo mortal. Kitiamin sabia exatamente o preço e disse sorrindo, cerca de 1 milhão de cristais espirituais. Os cristais espirituais que o irmão Shen ganhou aqui podem ser usados diretamente para comprar. Se o irmão Shen quiser, eu tenho uma sugestão econômica. Então, por favor, diga, irmão Ki. Eu respondi curiosamente. Eu conheço um talentoso mestre de formação com excelente memória, chamado Lin Tão. Se ele vier montar a formação, serão necessários apenas cerca de 500 mil cristais espirituais. Kitiamin estava fazendo pequenos cálculos em sua mente, já que Shentian ganhou muito dinheiro dele. Ele também queria lucrar com essa transação. Ele chamou aquele mestre de formação de irmão e pediu ajuda para montar uma formação de proteção da montanha de alto nível. 300 mil cristais espirituais devem ser suficientes. Ótimo! Onde está esse mestre de formação agora? Ele consegue terminar a formação antes do casamento. Ele deve estar pesquisando aquela formação no leste do continente. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele provavelmente chegará amanhã. Quanto a montar uma formação de proteção da montanha de alto nível, 2 dias devem ser suficientes, certo? Kitiamin sorriu e disse, o nível dessa formação provavelmente é o pico do nível imortal. Meu mestre ainda não tem a força do pico do nível imortal para tentar aceitar essa posição de formação. Mas quando meu mestre sair deste isolamento, ele deve ser capaz de aceitar essa formação. Minha expressão de repente ficou extremamente estranha. Uma antiga formação de proteção da montanha ainda é o pico do nível imortal? Que tipo de formação antiga é essa? Essa é a formação da nossa seita Nuvem Azul. Eu quero. Então, vou informar aquele irmão novamente. Kitiamin viu que eu não estava mais perguntando sobre a formação e perguntou sorrindo. Não precisa ainda. Vou pensar sobre isso primeiro. Tudo bem. Irmão Ki, se não houver nada de errado, volte a estudar a partitura de xadrez. Eu ainda tenho coisas para fazer. Eu olhei para Kitiamin sorrindo e fiz um gesto de despedida. Kitiamin piscou os olhos e acenou com a cabeça confuso. Então ele entrou no vazio e saiu. Depois que me despedi de Kitiamin, os cantos da minha boca se curvaram bem alto. Uma formação do pico do nível imortal? Minha base de cultivo atual é a mais forte mesmo no reino divino. Não deve ser difícil aceitar tal formação. Eu não falei mais. Imediatamente mergulhei no vazio e, em um piscar de olhos, cheguei ao leste do continente. A distância percorrida era de 1 quilômetro inteiro. Eu apenas sorri disso. Base de cultivo de nível divino. Operação básica. Em pouco tempo, percebi a existência da formação. Então, entrei no vazio novamente. Logo apareci acima de uma colina. Abaixo, uma formação roxa cobria uma cordilheira. Era a formação de proteção da montanha do pico do nível imortal que Kitiamin mencionou. Em frente à formação, já havia muitas pessoas lá, todas vestindo mantos de mestre de formação, todas olhando para a formação à frente, estudando-a cuidadosamente. Depois que apareci, me escondi no vazio. Pensei que minha ocultação no nível divino seria perfeita. Mas descobri que um mestre de formação abaixo estava olhando para mim. Depois de perceber que estava exposto,
Eu apareci na frente dessa pessoa em um instante. Você é? Antes que eu pudesse falar, o jovem perguntou em voz alta. Essa pessoa parecia comum, mas sua força já havia ultrapassado o nível mortal. Era claramente um cultivo de nível imortal. Olhei ao redor e vi que havia pelo menos 3 mestres de formação de nível imortal. E de tantas pessoas, apenas esse jovem o descobriu. Eu também tenho uma doença de falta de percepção. Vossa Excelência tem uma forte habilidade de ocultação. Depois de saber que eu também sou do pavilhão Tianzun, o jovem não teve outros problemas. Como devo me referir a este jovem amigo? Perguntei. Eu sou Lin Tão, mestre de formação de nível imortal. Achei um pouco inacreditável. Então a pessoa que Tianmin mencionou é você. O que Vossa Excelência veio fazer aqui? Também é um mestre de formação? Lin Tão perguntou. Ele observou cuidadosamente a pessoa à sua frente. Claramente, ele tinha um cultivo do primeiro nível da tribulação de doer, mas possuía meios de ocultação aterrorizantes. Então essa pessoa não é nada simples. Eu sorri. Vim aqui, é claro, para coletar essa formação. Lin Tão ficou surpreso por um momento, depois sorriu. Vossa Excelência é muito bom em brincar. Mesmo ele, depois de estudar por quase um mês, ainda não encontrou uma maneira de desligar essa formação. Para coletar esta formação, é preciso primeiro desligá-la. Pode-se usar o método de ataque. Pode-se danificar brevemente a formação, ou pode-se encontrar uma maneira de fazer com que a formação tenha uma pequena lacuna e, em seguida, entrar para desligar a formação. Mas para danificar essa formação, a força deve atingir pelo menos o pico do nível imortal. Mesmo o mestre do pavilhão Tianzun não consegue fazer isso. E para que a formação tenha uma pequena lacuna, é preciso estudar a fundo as regras de operação da formação. Ele ainda não consegue fazer isso. Perguntei, atacar diretamente com força bruta, você acha viável? Atacar com força bruta? Então é preciso ter a força do pico do nível imortal para funcionar. Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça. Isso é bem simples. Lin então estava prestes a acenar com a cabeça. Mas percebeu que o que Shen Tian disse era completamente diferente do que ele pensava. Simples. Antes que Lin então pudesse reagir, eu apareci acima da formação. Neste momento, todos abaixo me descobriram. Depois que apareci acima da formação, não fiz nada, apenas estendi a mão. A palma da minha mão estava apontada para baixo. Naquele momento, o ar pareceu se solidificar. A atmosfera ao redor começou a ficar opressiva e pesada. De repente, minha palma agarrou violentamente, condensando uma força incomparável do nada. Com o meu movimento, uma enorme impressão de mão apareceu de repente no céu. Essa impressão de mão era como a mão de um deus, exalando um poder chocante. Então, lentamente pressionou para baixo. Uma opressão indescritível permeava o ar. Aquela formação de proteção da montanha parecia ter a capacidade de resistir a todas as coisas. Mas sob o poder dessa enorme impressão de mão, antes mesmo que a grande impressão de mão chegasse, ela começou a tremer. Em vão, a enorme impressão de mão lentamente escureceu. Aquela formação aparentemente indestrutível começou a rachar. As rachaduras se expandiram rapidamente. Finalmente, em um som de estilhaçamento, a formação desabou completamente, transformando-se em pontos de luz e desaparecendo no ar. Minha expressão era calma neste momento. Em comparação com o meu cultivo de nível divino mais forte, essas formações de pico de nível imortal são realmente lixo pequeno. Depois de destruir a formação casualmente, vi uma bússola de formação brilhando. Com um aceno de mão, a bússola de formação apareceu em minha mão. Esta bússola de formação é como uma enorme flor de lótus. Neste momento, exala luz roxa. É bem bonita. Então, em um instante, apareci novamente na frente de Lin Tão. Júnior saúda Sênior. Lin Tão me viu retornar ao seu lado. Todo o seu corpo tremeu, e ele rapidamente começou a prestar homenagem. Suas palavras estavam um pouco confusas. Isso não é o primeiro nível da tribulação de doer. É muito aterrorizante. O que ele acabou de ver? Aquela enorme impressão de mão definitivamente não era a pressão de um pico de nível imortal. Era uma força que transcendia o nível imortal. Essa pessoa é realmente do pavilhão Tianzun? Isso é mais forte do que o mestre do pavilhão deles. Eu tenho uma emoção ligeiramente diferente em relação a esse título de sênior. Vou te fazer uma pergunta. Como essa formação é ativada? Sênior, você destruiu a formação. É preciso remontar a formação para ativá-la. Júnior pode ajudar o sênior.
Os olhos de Lin então estavam ardentes. Essa ajuda é definitivamente uma grande oportunidade para ele. Quanto tempo leva? Eu perguntei novamente. Esta formação é de nível muito alto, mas é apenas o nó da formação. Tenho confiança para estudar a fundo e reiniciar a formação em meio mês. Meio mês? Muito tempo? Franzi a testa. Afinal, eu ainda quero antes do início do casamento resolver a formação de proteção da montanha. Agora, a partir do início do casamento, faltam menos de 8 dias. É possível em 8 dias? Posso tentar, mas não posso garantir. Lin então não se atreveu a mentir e também não se atreveu a garantir. Refleti por um momento e disse: arrume suas coisas e venha comigo para um lugar. Nos próximos 8 dias, esta formação será entregue a você. Lin então pensou sobre isso. E imediatamente acenou com a cabeça rapidamente em concordância. Ao ver isso, levei Lin então para o vazio. Com apenas um pensamento. Levei Lin então de volta à seita nuvem azul. Nos próximos 8 dias, você pode pesquisar aqui. Me diga o que você precisa. Depois de dizer isso, também dei um tapinha no ombro de Lin então para encorajá-lo. Lin então acenou com a cabeça rapidamente. Ao mesmo tempo, ele também estava recordando tudo o que tinha visto antes. Depois que Shen Tian o levou para o vazio, ele realmente viu coisas que não tinha visto antes. Inacreditável! Neste exato momento, em algum lugar na seita Qinjun, Qi Tianmin recebeu notícias do pavilhão Tianzun. O quê? Aquele feitiço foi quebrado? Uma existência de pico de nível imortal apareceu em Fanjian? Lin então também foi levado? Qi Tianmin rapidamente enviou uma mensagem ao tesouro de transmissão de som de Lin então. Mas não houve resposta do outro lado. Será que ele foi levado para Xianjin? O canto da boca de Qi Tianmin se contraiu. Este tesouro de transmissão de som só pode ser usado em Fanjian, então não pode ser usado em Xianjin. Lin então é considerado desaparecido agora. Claro, também existe a possibilidade de ele voltar. Qi Tianmin franziu a testa. Ele não esperava que uma figura tão poderosa aparecesse em Fanjian. Ele soube do desaparecimento e deste assunto, mas disse a eles para não fazerem nada e esperarem que seu velho mestre saísse do isolamento. Os mestres de feitiços presentes na época estavam todos ilesos e podiam descrever a aparência daquele especialista. O segundo irmão sênior trará o retrato daquele especialista amanhã. Então, Lin então, você deve voltar vivo. Na manhã seguinte, cada canto do portão da montanha Qinjun foi suavemente coberto pela luz dourada do sol. Exalava uma aura solene e sagrada. Em frente ao portão da montanha, no vazio, Qi Tianmin e os outros chegaram cedo. Eles estavam esperando ao máximo a chegada do segundo irmão sênior para satisfazer sua curiosidade sobre o retrato do especialista. Entre eles, Su Guaiguai era quem mais ansiava pelo segundo irmão sênior. Porque assim que o segundo irmão sênior chegasse, ela poderia provar que estava certa. Em pouco tempo. Nesse momento, uma luz dourada brilhou repentinamente no horizonte. Essa luz dourada era exatamente o oposto de quando Qi Tianmin chegou, dando às pessoas uma sensação discreta e sutil. Essa pessoa rapidamente voou para a frente de Qi Tianmin e dos outros. A pessoa que veio era seu segundo irmão sênior, Wudong. Saudações, segundo irmão sênior. Qi Tianmin e os outros curvaram-se juntos. Wudong olhou para cima e não viu ninguém do lado de fora da seita esperando aqui. Pare com toda essa besteira. Onde está Shen Tian de quem vocês estão falando? Quero lutar com ele. Ainda não notificamos o irmão Shen, mas segundo irmão sênior, e o retrato? Deixe-nos dar uma olhada. Qi Tianmin voou imediatamente para o lado de Wudong. Wudong então tirou algumas pinturas de seu anel de armazenamento. Entregou para Qi Tianmin. Li Shueia e os outros também voaram rapidamente, cercando-o para ver o retrato. Wudong disse, não há nada para ver. Não dá para ver como ele é. Ao ouvir isso, Qi Tianmin franziu ligeiramente a testa e abriu o pergaminho. Mas descobriu que havia um total de 5. Espere. Depois de olhar atentamente para as pinturas, as 3 primeiras pinturas apenas retratavam o especialista vestindo roupas brancas. Nas 2 últimas pinturas, uma pintura retratava a parte de trás do especialista, mas os detalhes nas roupas do especialista foram desenhados. E a última pintura era o perfil deste especialista. Este perfil se parece com alguém. Terceiro irmão sênior. Você está querendo dizer que este perfil se parece muito com o irmão Shen? Li Shuei imediatamente transmitiu um som para Qi Tianmin, expressando seus pensamentos. Sua expressão agora é muito estranha, porque quanto mais ele olha para o retrato, mais ele acha que se parece com Shen Tian. Sim, realmente se parece. É. Eu me lembro que ele gosta de usar esse tipo de cinto.
Kitiamin transmitiu o som de volta com uma expressão estranha. Quando Su Guaiguai viu a última pintura, ela também ficou ali paralisada. Ela viveu com Shen Tian por tanto tempo. Como ela não poderia ver que este perfil se parece muito com Shen Tian? É só que esta pintura se parece um pouco, é pura coincidência. Ele ainda pode ter o cultivo de pico de nível imortal? Esse é o reino mais forte, mesmo no reino imortal. Su Guaiguai balançou a cabeça, murmurando para si mesma. Um sorriso presunçoso também apareceu em seu rosto. Definitivamente não poderia ser Shen Tian. Seria bom dizer que Shen Tian possui o reino de fortalecimento físico. Agora dizer que Shen Tian possui o cultivo de pico de nível imortal não é um absurdo? Kitiamin e Li Shuei ouviram as reclamações de Su Guaiguai. Eles se entreolharam, com aprovação em seus olhos. Dizer que aquele especialista é Shen Tian é realmente um pouco ultrajante. Neste momento, Kitiamin olhou para o Udon e perguntou. Segundo o irmão sênior, aqueles mestres de feitiços disseram algo sobre o cultivo do especialista? Há algo estranho? Por exemplo, eles só viram que seu cultivo era apenas a primeira camada da tribulação da transição. O Udon ficou confuso com a pergunta e olhou para Kitiamin com o mesmo olhar. Ele achava que o pensamento de Kitiamin era muito tolo e disse que ele só sabia cultivar todos os dias, e que seu terceiro irmão sênior também tinha momentos de tolice. Kitiamin disse então, deveria ser apenas que o perfil se parecia com Shen Tian. Espere, ontem eu estava conversando com o irmão Shen sobre o feitiço protetor da montanha de nível imortal e também sobre Ling Tão. Kitiamin puxou sua memória de volta para ontem. Ele se lembrava que Shen Tian estava usando aquele cinto ontem, mas Shen Tian não deveria ter um cultivo tão aterrorizante. É mais forte do que seu mestre. Será que é realmente apenas uma coincidência? Udon, não diga nada disso. O mestre nos disse para não agirmos precipitadamente. E também para não pensarmos em procurar essa pessoa. Chame aquele Shen Tian que possui o reino de crescimento gradual, ou me leve para vê-lo. Sua ânsia era evidente na leve vibração da lança atrás dele. Su Guaiguai respondeu apressadamente. Segundo irmão sênior, por favor, venha comigo. Ela esperou por este momento por muito tempo. O Udon olhou para Su Guaiguai. Um sorriso apareceu em seu rosto. A sexta irmã júnior ainda é boa. Vamos. Su Guaiguai imediatamente levou o Udon em direção ao salão do mestre da seita, com um luau logo atrás. Restaram apenas Kitiamin e Li Shuei ali, ambos imersos em seus pensamentos. Irmã aprendiz. Vamos, disse Kitiamin, com preguiça demais para continuar pensando. Ele ainda achava difícil acreditar que Shen Tian fosse aquele poderoso indivíduo. Shen Tian possuía apenas o nível de cultivo de cruzar a tribulação, primeira camada, e, segundo Li Shuei, ele também tinha Jianshin. Se aquele indivíduo poderoso fosse Shen Tian, ele deveria estar usando Jianshin para atacar. Em breve, o grupo chegou em frente ao salão do mestre da seita. Neste momento, dentro do salão, eu estava originalmente focado em pesquisar algo. Mas percebi que havia visitantes do lado de fora do salão. No momento em que o grupo apareceu, saí do vazio. Apareci na frente do grupo. Bem-vindos, bem-vindos, eu disse com um sorriso amigável. Nem preciso olhar para saber que é o irmão aprendiz Li Shuei que chegou. Sob minha percepção, o nível de cultivo daquele homem com a lança ficou totalmente exposto. Especialmente a lança dourada atrás desse homem, que já havia despertado a inteligência espiritual. Este é o ápice da vontade da lança. Está prestes a entrar no reino do coração da lança. Irmão Shen, este é nosso segundo irmão aprendiz. Quando Kitiamin me viu, seus olhos primeiro se fixaram no meu rosto, e depois no meu cinto. Já tinha trocado de roupa e, consequentemente, de cinto, então Kitiamin não me reconheceu. O cinto no pergaminho. Prazer em conhecê-lo, eu disse, indo até o Udon. Eu apertei a mão de Udon. O Udon não disse nada, ainda hesitava. Nível de cultivo de cruzar tribulação camada 1. Ele apenas ouviu seus irmãos aprendizes dizerem que o mestre da seita aqui era um indivíduo poderoso no reino de Jianshin. Mas ninguém disse que ele tinha o nível de cultivo de cruzar tribulação camada 1. E também o que seu terceiro irmão aprendiz perguntou antes. Cruzar tribulação camada 1, será que ele estava perguntando sobre essa pessoa? Espere. Este perfil lateral é realmente impressionante, a semelhança é incrível. Udon também ficou atônito por um instante, antes de finalmente entender por que Kitiamin tinha feito tão poucas perguntas. Vou considerá-lo como um irmão Shen, como um irmão de aprendizado. Eu sou um homem rude, e normalmente gosto de discutir com pessoas de talento forte. Eu sou um homem rude,
e normalmente gosto de discutir com pessoas de talento forte. Eu sou um homem rude, e normalmente gosto de discutir com pessoas de talento forte. Tão generoso! Eu me pergunto se o irmão Shen estaria disposto a discutir comigo? Eu posso suprimir meu nível de cultivo para cruzar tribulação camada 1. Minha expressão ficou um tanto estranha. Você pode restringir seu nível de cultivo para cruzar tribulação camada 1. Mas eu não posso. Acho que não, né? Depois de pensar um pouco, decidi recusar. Se eu não me controlar e matar o Udon, isso seria problemático. O Udon franziu a testa. Su Guaiguai começou a exibir uma expressão arrogante ao ouvir isso. Ela me encarou com desprezo e então olhou para Li Shueia, irmã aprendiz. Você não insistiu que ele estava no reino de Jianshin? Você não viu? Ele não está. Se ele estivesse, por que não ousaria aceitar o desafio? Li Shueia também sentiu o olhar de Su Guaiguai. Mas ela não olhou para trás, porque ela sabia o que Su Guaiguai estava pensando agora. Para evitar que ela perdesse o controle e xingasse Su Guaiguai novamente. Ela agora entendia Su Guaiguai. Essa irmã aprendiz realmente precisava ser disciplinada. Quando seu mestre viesse, ela contaria ao mestre sobre isso. Irmão Shen, por que não discutir um pouco? O Udon achava que a discussão não era nada demais. Não era uma questão de vida ou morte. Ao ouvir seu irmão mais velho dizer isso, Kitiamin rapidamente se adiantou. Para evitar ferimentos e reconciliação. Irmão, talvez o irmão Shen tenha alguma razão oculta. Vou conversar com o irmão Shen. Então, Kitiamin se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Irmão Shen, meu irmão aprendiz é assim. Um típico fanático marcial. Ele só pensa em cultivar e lutar o dia todo. Veja o que você pode fazer para discutir com ele. Eu, Shen-chan, murmurei por um momento. Algum benefício nisso? Ao ouvir aquela frase familiar, os lábios de Kitiamin se crisparam. Então, no fundo, você só quer continuar ganhando dinheiro? Kitiamin me olhou em silêncio. E o que você quer em troca? O Udon ficou confuso ao ouvir isso. Discutir e eu ainda tenho que dar algo? Irmão, você tem alguma coisa valiosa? Os recursos que eu trouxe foram todos dados a Shen-chan. Eu queria ajudá-lo a pagar, mas não posso. O Udon olhou para o olhar restrito. Ele disse, há uma veia espiritual de nível imortal, mas essa coisa é para o mestre me deixar estabelecer uma seita. Meus olhos brilharam intensamente quando ouvi as palavras veia espiritual de nível imortal. Essa coisa serve quando a formação de pico de nível imortal estiver completa, mas essa veia espiritual de nível imortal, essa seita parecerá grandiosa. Ok, posso discutir com você. Me dê aquela veia espiritual de nível imortal. Eu revelei meu sorriso falso característico. Todos os outros ficaram em silêncio ao ouvir isso. Essa veia espiritual de nível imortal vale centenas de milhões de pedras espirituais. Ok. Mas você tem que lutar comigo por 3 dias e 3 noites. O Udon realmente não parecia interessado nessa veia espiritual e concordou diretamente. Cavalheiro cumpre a palavra. Acho que não teria problema nem com 5 dias e 5 noites. Irmão mais velho, você não tem medo da repreensão do mestre? Shen-chan, que atitude é essa? Todos que vêm são convidados. Este é meu irmão mais velho. Você não pode, pelo menos por mim, ter uma pequena troca de golpes. Li Shueia, ouvindo essas palavras sem respeito, não pôde deixar de olhar para Su Guaiguai com os olhos semicerrados. Seu irmão mais velho te trata assim. E você ainda diz essas coisas? Você é uma ingrata. Vossa Excelência quer voltar atrás? Eu olhei para o Udon e perguntei sorrindo. Kitiamin olhou para mim com um sorriso amargo. Irmão Shen. Mas Kitiamin não terminou de falar, e ouviu o Udon o interromper. Irmão Júnior. Não diga mais nada. Já que prometi, certamente cumprirei minha promessa. O Udon olhou para mim seriamente e me entregou uma caixa requintada. Irmão Shen. Para você. Meus lábios se curvaram para cima. Peguei a caixa e abri para ver. Apenas uma draconica jade branca, brilhante e escaldante, jazia silenciosamente na caixa, purificando os meridianos espirituais. Então está viva. Irmão Shen, podemos começar? Ou precisamos nos preparar um pouco primeiro? O Udon perguntou impacientemente. Guardei a caixa. Olhei para o Udon com satisfação. Não precisa se preparar, mas vamos encontrar um lugar tranquilo. Olhei ao redor. O lugar diante dos meus olhos obviamente não era adequado para uma troca de golpes. Em um piscar de olhos, os dois desapareceram, deixando Kitiamin e os outros 4 para trás. Logo, os dois chegaram a uma região montanhosa desolada a 1000 milhas de distância.
Este lugar serve? O Udon perguntou. Eu balancei a cabeça. Que seja aqui. Bom, então vou suprimir meu cultivo para a primeira camada da tribulação. O Udon disse. Então, imediatamente aplicou restrições ao seu próprio corpo. A aura de cultivo caiu para a primeira camada da tribulação em um instante. Eu não tive tempo de impedir o Udon. E já vi que o reino de cultivo de Udon foi suprimido para a primeira camada da tribulação. Então não há nada que eu possa fazer. Só posso pegar leve. Tudo bem, vamos lá. Assim que o Udon terminou de falar, a lança dourada atrás dele pareceu entender suas palavras. De repente, saltando para o ar, o Udon apenas a agarrou casualmente, e então a lança, como se pesasse milhares de quilos, foi facilmente segurada em sua mão. Ele imediatamente veio em minha direção, com firmeza e determinação brilhando em seus olhos. A lança continha uma força inacreditável, explodindo para fora. Uma força chocante se espalhou rapidamente, o rugido da lança sacudindo o céu. Afiada e aterrorizante, já havia chegado na minha frente em um raio. Com apenas um movimento. Eu estimei aproximadamente o talento de Udon. Temo que o mais forte naquela seita seja o Udon. Além disso, este rugido da lança já atingiu o ápice do caminho da lança. A apenas um passo da mente da lança. Eu não me movi. Ainda estava parado no ar. Diante de tal ataque, meu corpo apenas tremeu. Uma poderosa força da mente da espada permeou meu corpo, colidindo repentinamente com o ataque que se aproximava. Em um instante, o ataque lançado por Udon se dissipou em fumaça. Naquele momento, os movimentos de Udon pararam. Olhando para mim, ele revelou surpresa. De fato, um especialista na mente da espada. E também um especialista no ápice da mente da espada, como seu mestre. Incrível! Irmão Shen, tome cuidado a seguir. Vou atacar com todas as minhas forças. Udon avisou, temendo que Shen Tian o subestimasse, porque ele estava prestes a usar seu ataque mais poderoso. Eu balancei a cabeça. E também peguei uma espada de forma simbólica. Udon acenou com a lança novamente. Desta vez, o rugido da lança que emanava dele era diferente, afiado e ensurdecedor. Ele usou um movimento deslumbrante, rachando o céu. Udon gritou em voz baixa. Em um instante, todo o céu foi coberto por poderosas sombras de lança. Meus olhos brilharam ligeiramente ao observar esta cena. Muito forte. No entanto, meu sorriso era significativo. A espada apenas acenou. E não houve cenas de colisão, nem a aura de intimidação. Havia apenas algo como uma brisa primaveril soprando para a frente. Todas as sombras de lança aterrorizantes se transformaram em nada em um piscar de olhos. Apenas vestígios de destruição foram deixados no vazio. Imediatamente, minha figura brilhou. A pessoa inteira desapareceu do lugar e apareceu na frente de Udon. Eu apenas estendi a mão, e a lança dourada, que havia dado à luz a inteligência, perdeu o controle e escapou da mão de Udon. Caiu em minhas mãos. É bem pesada. Eu segurei a lança com uma mão, como se estivesse carregando uma montanha. Naquele momento, Udon ficou ainda mais surpreso. Era a primeira vez que alguém roubava sua lança. E aquela lança dourada também percebeu tardiamente, de repente vibrando e emitindo um grito estridente. Se uma pessoa comum fosse atingida por isso, seu braço poderia ser esmagado diretamente e a lança escaparia. Mas essa pessoa sou eu. Vendo que a lança não estava obedecendo, eu apenas usei um pouco mais de força. A lança imediatamente se acalmou. Eu olhei para o Udon e disse: aquele golpe agora foi forte, mas ainda tem um pequeno defeito. Considerando a linhagem espiritual de nível imortal que você me deu, vou te demonstrar uma vez. Dito isso, virei-me para outra direção. Uma aura aterrorizante explodiu repentinamente do meu corpo. Esta não é a marca de lança como a dança marcial, mas a aura emitida pelo coração da lança. Isso mesmo, nestes 2 dias estive estudando isso, e descobri que, ao pegar qualquer arma, terei algum entendimento. E agora, possuo o reino do ápice do caminho da lança. Com a ativação do coração da lança, eu seguro a lança celestial transcendente, e a força da lança é tão poderosa que faz o céu mudar de cor. Estacionar no céu é apenas uma frase. Aquelas miríades de sombras de lança desaparecem instantaneamente, como se tudo agora fosse apenas uma ilusão. Neste momento, virei-me para o Udon e perguntei calmamente: você aprendeu alguma coisa? O rosto inteiro de Udon neste momento já estava desfeito, como um pacote de memes de alguém que viu um fantasma. Isso é o quê? Coração da lança. Udon nunca esteve tão chocado. Ele está chocado não apenas por ter perdido para alguém,
mas também porque eu o venci usando uma lança. Por quê? Se ele não sentiu errado agora, Shen Tian usou o coração da lança. Não era o ápice do coração da espada? Agora há pouco, aquilo era o coração da lança? O Wudong obteve alguma compreensão simplesmente observando-me usar o coração da lança, demonstrando-lhe estacionar no céu. Sua própria intenção espiritual, que era difícil de ultrapassar o reino do coração da lança, parece estar prestes a cair. Eu parece ter tido alguma iluminação. Preciso me isolar. O Wudong guardou os remédios espirituais e fez uma reverência. Obrigado, irmão Shen. Sem você, eu não teria essa iluminação. Eu sorri e balancei a cabeça. Então volte. Eu tenho muitos lugares tranquilos. Vou encontrar um lugar para você se isolar. Os dois entraram no vazio. Não muito depois, retornaram à seita Qinjun. Quando Qi Tianmin e os outros viram o Wudong retornar, ficaram surpresos com sua mudança e respeito por Shen Tian. Su Guaiguai ficou diretamente estupefata, cheia de dúvidas e premonições sinistras. O que aconteceu com o segundo irmão sênior? O irmão Shen realmente possui o reino do coração da espada? Em uma residência tranquila, Qi Tianmin não pôde deixar de perguntar a dúvida em seu coração. Os olhos de Su Guaiguai se arregalaram, esperando ardentemente pela resposta. E Li Shueia já tinha certeza dessa resposta. O que mais a preocupava era seu segundo irmão sênior. Por que ocorreu uma mudança tão grande? Por que o segundo irmão sênior parece ter se transformado em uma pessoa diferente depois de uma viagem? Neste momento, o Wudong se esforçou para suprimir suas emoções e olhou para Qi Tianmin e os outros. Nesta troca de golpes, aprendi muitas coisas com o irmão Shen. Não tenho tempo para explicar a vocês em detalhes. Vou me isolar daqui a pouco, e pode ser que fique isolado por muitos dias. Quanto ao reino do coração da espada que vocês perguntaram, eu lhes digo claramente que vocês pensam no irmão Shen como muito fraco. Ele não é apenas o reino do coração da espada. Ele também é o reino do coração da lança. Ao dizer isso, o Wudong ainda queria expressar sua outra suposição aterrorizante. Mas antes que pudesse dizer, de repente percebeu que a iluminação que estava suprimindo parecia estar prestes a se perder. Não posso continuar falando. Saiam. Preciso me isolar. Não me perturbem enquanto avanço para o reino do coração da lança. Falaremos sobre isso depois que eu tiver algo a dizer. O Wudong rapidamente usou sua força para empurrar Qi Tianmin e os outros para fora da residência e, em seguida, fechou a porta com força. Ele rapidamente sentou-se de pernas cruzadas e fechou os olhos. Neste momento, uma poderosa intenção de lança emanou do corpo de Wudong, enchendo toda a residência, comprimindo o espaço e tornando impossível para estranhos entrarem. As pessoas atordoadas do lado de fora da porta sentiram essa mudança. Além de surpresas, eles rapidamente saíram. Parece que o segundo irmão sênior deles realmente está prestes a romper para o reino do coração da lança. As pessoas saíram, mas não se dispersaram. Em vez disso, foram para outra residência e sentaram-se. O segundo irmão sênior disse: Shen Tian não possui apenas o reino do coração da espada, mas também o reino do coração da lança. Eu não acredito. Su Guaiguai ficou paralisada no lugar quando ouviu as palavras de Wudong, e então calculou por um longo tempo em seu coração. Ele ainda achava irreal. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa, dominar os reinos do coração da espada e do coração da lança ao mesmo tempo. Isto é sem precedentes e não terá seguidores. Li Shueia franziu a testa e não disse nada. Embora ele acreditasse que Shen Tian possuía o reino do coração da espada, ele era duvidoso sobre ele dominar o reino do coração da lança ao mesmo tempo. Mas ele tinha certeza de que Shen Tian possuía o reino do coração da espada. Su Guaiguai viu que Li Shueia não refutou e continuou a dizer em voz baixa: este Shen Tian deve ter usado algum método para confundir o segundo irmão sênior. Acho que o entendi claramente. Os métodos dessa pessoa para confundir as pessoas são aterrorizantes. Eu acho que o irmão sênior e a irmã sênior, vocês foram todos confundidos por ele. Espere. Qi Tianmin franziu a testa. Neste momento, ele olhou para Li Shueia e os outros, fracamente. Se aquele especialista que levou a formação de proteção da montanha de pico de nível imortal for o irmão Shen, então é razoável que o irmão Shen possua os reinos do coração da espada e do coração da lança. Ao dizer isso, apesar da falta de confiança, a performance do seu segundo irmão sênior desde o retorno parece apontar para essa suposição. Além disso, claramente foi apenas um duelo. Seu segundo irmão sênior, na verdade, está prestes a ascender ao reino do coração da lança. Seu mestre disse que o segundo irmão não tem nenhuma grande oportunidade.
Só entrando no mundo pode-se condensar o coração da lança. Mas e se aquele que é mais forte que o mestre deles, o especialista que levou a formação protetora de montanha de nível imortal, o instruiu? Isso não seria uma grande oportunidade? Su Guaiguai ouviu e, com os olhos escurecidos, rebateu categoricamente. Impossível. Que tipo de pessoa é Shen Tian? Eu não saberia? Se ele fosse tão forte, ele ainda me bajularia antes? Ele se tornaria discípulo do meu pai? Isso simplesmente não faz sentido. Qi Tianmin olhou para Su Guaiguai com uma expressão um tanto solene. Franzindo a testa, ele sentiu que Su Guaiguai não entendia Shen Tian. Pelo que ele viu na interação com Shen Tian nesses 2 dias, ele sentiu que Shen Tian tinha um grande charme pessoal. Não era nada como o que se espalhava no mundo do cultivo, um Tiangou, lambe-botas, ou como Su Guaiguai dizia, alguém que mente compulsivamente. Agora que Shen Tian é tão misterioso, ele sentiu que a suposição em seu coração tinha uma grande probabilidade de ser verdade. E seu segundo irmão sênior? Parecia que ainda queria dizer algo agora há pouco. Sexta irmã júnior, não diga mais nada. Quando o segundo irmão sênior sair do isolamento, ele deve saber alguma coisa. Qi Tianmin respirou fundo. Decidiu reprimir sua curiosidade interior. Su Guaiguai disse em voz baixa, não. Vou perguntar diretamente a ele, Shen Tian. Quero confrontá-lo cara a cara. Ele sentiu que a visão de mundo de seu irmão sênior estava ficando cada vez mais ultrajante. Ele conhece Shen Tian desde pequeno. Que habilidade Shen Tian tem? Ele não saberia? Mesmo durante os 5 anos em que Shen Tian a bajulou mais intensamente, ele não viu Shen Tian ter nenhuma habilidade notável. Claramente apenas no primeiro nível da tribulação, ele deixou a seita por menos de 1 mês desta vez, e depois de voltar,